Capítulo 567.1 As 6 calamidades. 1. Conteúdo patrocinado. Assim que o cetro de sangue foi mergulhado no pedestal de cristal, 6 auras ameaçadoras surgiram no céu. A canalização do cetro de sangue despertou a consciência dos 6 enviados de Deus como uma tocha acesa. Eles foram guiados para fora de seus selos através da conexão de suas almas. Uma tempestade furiosa zumbia na sala. 6 tipos de mana distintamente diferentes, mas devastadores, ondularam pela sala, suprimindo a luz brilhante que dominou este espaço até agora. Roel olhou para o Salvador e viu seu desdém transformar-se em impassibilidade. O último não pareceu surpreso com a atual reviravolta dos eventos. Outro cetro? Você deve estar se referindo à sua alma. De fato, levei meu tempo testando nos últimos 2 dias enquanto você não estava olhando. Considere este meu presente de despedida. Isso é vingança? Devo lembrá-lo de que apenas despertá-los com seu atributo de origem da coroa não é suficiente para despertá-los. Você terá que colocar sua alma em risco. Tem certeza de que quer arriscar sua vida por esses monstros? Tenho certeza. O Salvador olhou fixamente para Roel como se estivesse tentando perscrutar sua cabeça. Houve um longo momento de silêncio antes que ele sorrisse de repente. Não era um sorriso de desdém ou alegria, mas diversão. Seu interesse foi despertado por ter encontrado um oponente digno. Estou surpreso. Eu julguei mal você. Eu estava convencido de que vocês eram iguais aos outros, lobos vorazes cujos olhos estão cegos pela carne balançando na frente deles. Em poucos dias você se transformou em um lunático que não hesitou em arriscar tudo para mostrar suas garras para mim. Quase pensei que sua alma tivesse sido trocada pela de outra pessoa. As sobrancelhas de Roel se ergueram diante da descrição assustadoramente precisa do Salvador. Você é quem mudou. Ou devo dizer que você está finalmente revelando sua verdadeira natureza? Essa sua fachada justa sempre foi uma fachada. O que o mundo precisa é de uma desculpa. Você acha que essas pessoas realmente se importam com a minha natureza? Eles escolhem me ver através de lentes cor-de-rosa porque eu lhes garanto o interesse deles. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso. Deus não habita no mundo mortal, mas no coração dos mortais, disse o Salvador com uma risada zombeteira. A expressão de Roel tornou-se sombria. O Salvador levou um momento para avaliá-lo antes de soltar um suspiro. Conteúdo patrocinado. Aia! Foi um erro de cálculo tratá-lo como aqueles cães selvagens. Eu me envergonhei. Ainda assim. E isso não parece tão ruim. Estou quase tentado a poupar sua vida. Existe algum significado em dizer isso? Estou falando sério. Você é uma variável perigosa, mas valeria a pena correr esse risco para conquistar um Kingmaker que está disposto a arriscar sua vida para manter o equilíbrio do mundo. Que pena. Duvido que haja mais espaço para reconciliação entre nós. Não tenho interesse em ajudar um impostor. Impostor? Você está entendendo mal alguma coisa. Eu nunca afirmei ser Cia. O Salvador balançou a cabeça com um sorriso. A escuridão envolveu o mundo quando Cia desapareceu. Todas as vidas se desesperaram no frio. Fui eu quem desceu a este mundo e concedeu a seus habitantes o dom da luz e do calor. É por isso que eu sou o Salvador. Eu represento o progresso e o futuro. Você? A escória da Cia? Escomalha? Quem pode dizer qual é a verdadeira natureza de Cia? Você me vê como a personificação da natureza sombria reprimida de Cia, mas mesmo que isso seja verdade, isso não diminui minha existência. A dualidade existe em todos os seres, quer você a reconheça ou não. A luz ao redor começou a se intensificar. A dualidade existe em todos os seres, mas é por isso que aprendemos a controlar nossa natureza. Tudo o que vejo em você é um desejo ilimitado de poder e a tenacidade de fazer qualquer coisa por ele. Eu consideraria essa escória, respondeu Roel. Ah, suponho que você possa estar certo, mas isso não faz uma régua? Os tempos mudaram. O sonho daquela mulher tola de brincar de casinha nunca se concretizará. Quanto a você, eu admito. Você é astuto, paciente e decisivo. Mas você cometeu um erro fatal ao me subestimar. Você acha que demorei tanto porque tenho medo dela? O Salvador se virou. Seus olhos espiaram pelas paredes da sala para ver o sol se pondo. Ele calmamente revelou um fato simples, mas chocante. O sol de hoje não vai se pôr. Conteúdo patrocinado. Os olhos de Roel se arregalaram em choque, mas o Salvador ainda não havia terminado. Você superou minhas expectativas, mas espero que não tenha pensado que poderia me derrotar apenas com isso.
Eu ficaria desapontado se você ingenuamente pensasse que eu sou seu único inimigo. O que você está se opondo não é apenas a mim, mas também às raças que apoiam a minha ideologia. Você está se posicionando contra a inevitável maré de mudança que está impulsionando esta era. O Salvador zombou. Ele olhou para Roel, que estava envolto nos poderes dos 6 enviados de Deus. Experimente se você acha que pode me impedir e as inevitáveis marés de mudança. Deixando essas palavras para trás, o corpo do Salvador se espalhou em manchas de luz e o mundo silenciado se concluiu. Minutos depois, o bairro vazio dos Altos Elfos estava lotado de guardas, criadas, funcionários e todo tipo de gente. Eles olharam para o homem de cabelos pretos ao lado do pedestal de cristal com um cetro de sangue na mão. Apenas um momento atrás, uma terrível explosão estourou no bairro dos High Elves, sacudindo toda a Monsoul Tower. Alarmados, os elfos superiores responsáveis por guardar esta sala invadiram, apenas para ver Roel parado ao lado de onde deveria estar o cetro original. Os elfos superiores se sentiram impotentes. Eles ficaram a certa distância, hesitantes em se aproximar. Roel claramente havia feito algo com o cetro, mas eles não podiam fazer nada com ele porque ele era o fazedor de reis, o filho favorito da deusa mãe. Além disso, eles não tinham certeza do que havia acontecido aqui, principalmente porque havia outro cetro no lugar do que faltava. O cetro de sangue parecia ter sido forjado de sangue, mana e alma. Não tinha um corpo tangível, assim como o cetro do luar, mas emitia a aura dominadora de um governante. Ninguém ousou fazer pouco disso. A situação chegou a um impasse. Mais pessoas chegaram e lotaram o bairro dos High Elves, mas ainda assim, ninguém se atreveu a enfrentar Roel. Essa paralisação bizarra só foi quebrada quando o chefe dos High Elves, Misher, chegou com um decreto. Levante imediatamente o cetro e convoque os enviados de Deus para reforçar as linhas de frente. Não ousando demorar, já que esta era uma ordem direta da deusa mãe, Misher correu para o bairro dos Altos Elfos, apenas para se assustar com a multidão reunida nas proximidades. O que aconteceu? Misher questionou Roel em um tom surpreendentemente sereno. Ele tinha uma compreensão mais profunda dos enviados de Deus do que os outros e, portanto, entendeu o que Roel estava tentando fazer. O último estava tentando controlar os enviados de Deus não apenas com seu sangue, alma e mana, mas com todo o seu ser. Conteúdo patrocinado. Misher ficou surpreso. Ele sabia o que Roel estava colocando em risco aqui, e isso dissipou as dúvidas que ele havia expressado sobre ele. O Salvador destruiu o cetro. Eu não pude detê-lo. Entendo. A deusa mãe acaba de emitir uma ordem para despertarmos os enviados de Deus. Misher transmitiu uma informação que destacou a urgência nas linhas de frente antes de ficar em silêncio. Ele estava curioso para ver como Roel reagiria. Para sua surpresa, Roel respondeu com uma pergunta totalmente inesperada. O que você fará se eu insistir em entrar no campo de batalha? A deusa mãe nos ordenou para impedi-lo de tentar qualquer coisa perigosa. É assim mesmo? Roel balançou a cabeça com um sorriso impotente. Ela realmente pensa em mim como uma criança, não é? Você sabe o que deve fazer, certo? Milímetros. Eu entendo. As duas pessoas que estavam em desacordo desde o primeiro encontro chegaram a um acordo implícito. Misher deu uma última olhada em Roel antes de emitir uma ordem. Todo mundo, siga-me para fora. Sob as ordens de Misher, a multidão começou a evacuar a sala. A Dola parecia ter palavras na ponta da língua, mas não teve chance de pronunciá-las. Logo Roel era o único que restava na sala. Ele voltou sua atenção para o sistema. Progresso do despertar da linhagem. 86% avaliação. 90% alto. Roel ficou calado olhando a avaliação do sistema. Isso confirmou sua situação atual. Estritamente falando, ele já havia conseguido sua missão, só não foi concluída de maneira perfeita. A tola decisão do Kingmaker original de confiar sua chama da vida ao Salvador foi um erro fatal que nem mesmo Roel foi capaz de superar. Desde o início, a destruição do cetro era inevitável. Conteúdo patrocinado. Roel já havia trilhado um caminho diferente de seu ancestral. Ele não havia traído a deusa mãe até o fim, e a pontuação de avaliação do sistema refletia isso. Ele podia sentir uma conexão crescente com o mundo exterior. Disse-lhe que seu trabalho estava feito e que não havia necessidade de fazer mais nada. Ele seria capaz de retornar à sua linha do tempo original assim que a guerra terminasse. Sua viagem a este estado de testemunha foi proveitosa.
Ele havia avançado para o nível 2 de origem e deveria ser capaz de despertar sua linhagem de nível ouro quando voltasse. No entanto, ele não conseguia sorrir, apesar de seus sucessos. Ele não conseguia ficar sentado sem fazer nada até o fim da guerra. O Salvador havia dito que a deusa mãe estava se opondo às inevitáveis marés de mudança. Roel concordou com ele. A competição por recursos escassos era a ordem natural do mundo. Enquanto a deusa mãe poderia atrasar a transição, ela não seria capaz de impedir a chegada da nova ordem mundial. Não foi uma decisão sábia apoiar a deusa mãe aqui. Mas quem disse que uma criança apoiando sua mãe tinha que tomar uma decisão sensata? Pode ser difícil fazer um ótimo trabalho quando ele é roubado de Tinir. Com 37K7 89T. Mesmo que a deusa mãe estivesse condenada a se afogar sob as marés da mudança, Roel nunca poderia deixá-la enfrentá-la sozinha. Ele nunca se perdoaria se permanecesse um espectador. O tempo que ele passou com a deusa mãe passou por sua cabeça e seus olhos ficaram firmes. Roel estremeceu quando as 6 ondas de poder que estava canalizando através do cetro de sangue puxaram furiosamente sua alma. Não foi sem razão que o Salvador não se intimidou quando manifestou o cetro de sangue. Aquele homem sabia como era difícil controlar o poder de Sia. Era impossível se adaptar a ele em um curto período de tempo. Mas esse conhecimento se tornaria a ruína do Salvador. Ele não sabia sobre as pedras da coroa. Ele não sabia que Roel havia passado muitos anos lidando com aqueles monstros. O tempo não estava do seu lado, mas a experiência sim. Roel notou que os enviados de Deus ficaram agitados, possivelmente porque perceberam que a deusa mãe também estava em perigo. Ele cerrou os punhos e concentrou sua alma e mana no pedestal de cristal. Sua intrusão alarmou os enviados de Deus, levando-os a aumentar seus poderes. Pedaços da sala começaram a se dissipar sob a pura acumulação de poder. A reação provocou uma pontada de dor nos nervos de Roel. Os enviados de Deus o estavam sondando para determinar sua intenção. Apesar de estar na presença de 6 monstros destruidores de civilizações, Roel não demonstrou a menor agitação. Ele pensou na deusa mãe e transmitiu seus pensamentos sinceros. Mesmo que minha ajuda não seja nada, mesmo que seja uma tentativa inútil de me satisfazer em um sonho, ainda desejo trazer seu consolo, mesmo que por um breve momento. Isso trará significado a tudo que eu fizer. Venha comigo. Pelo menos neste momento vocês são meus companheiros. Os 6 poderes se acalmaram como se pensassem nessas palavras. Um breve momento depois, uma onda de energia de repente ondulou para fora. 6 poderes avassaladores explodiram e se envolveram em torno de Roel. Conteúdo patrocinado. Capítulo 567.2 As 6 Calamidades 2. Conteúdo patrocinado. Enquanto isso, em Dragon's Gorge, a batalha mais terrível desde o início da guerra estava se desenrolando. Mesmo frases típicas como montanhas de carcaças e rios de sangue provaram ser insuficientes para descrever os horrores no campo de batalha. Parecia que alguém estava despejando corpos incansavelmente em um moedor de carne, espalhando carne, ossos e todos os tipos de fluidos corporais ao redor. Se uma coisa estava clara em meio a esse caos, era que a facção da deusa mãe estava travando uma batalha desesperada. Em primeiro lugar, o espaço aéreo sobre Dragon's Gorge foi completamente dominado pelos dragões e os alas, cujo grande número cobria o céu. Isso forçou a facção da deusa mãe a lutar no chão. Na linha de frente, gigantes blindados tinham acabado de começar sua terceira investida. Os ágeis homens-feras seguiram de perto para pegar inimigos solitários espalhados de seus aliados. Os alas bombardeavam incessantemente o inimigo com feitiços. De vez em quando, espíritos podiam ser vistos voando pelo campo de batalha. As coisas deram errado desde o início. As raças neutras que anteriormente se submeteram à deusa mãe de repente voltaram suas garras para seus aliados, causando uma grande perturbação interna. Os dragões de osso, gárgulas e membros do clã de sangue ficaram muito abalados com a rebelião e falharam em entrar em sua formação a tempo, resultando em sua rápida perda de supremacia aérea para os dragões e os alas. Isso levou a um ciclo vicioso no campo de batalha. Os dragões e os alas bombardearam furiosamente a facção da deusa mãe, não dando a eles nenhum espaço para respirar para se reagrupar e lançar um contra-ataque. As baixas se acumularam rapidamente. E isso ainda não era a coisa mais desanimadora de todas. O que realmente gelou os corações daqueles da facção da deusa mãe foi a situação no horizonte ocidental.
Uma rápida olhada em tnur.com 37K7 89 teu deixará mais satisfeito. Conteúdo patrocinado. Horas já haviam se passado desde o pôr do sol, mas o sol da tarde se recusava a descer além do horizonte. Obstinava-se obstinadamente no horizonte e até dava indícios de voltar a subir lentamente. Sem a intensificação do anoitecer, as raças noturnas da facção da deusa mãe foram incapazes de exercer suas verdadeiras proezas. Além disso, a lua prateada no céu estava mais escura do que nunca. No início da batalha, Dragonsgord emanava uma luz dourada brilhante que não vinha do sol, mas do próprio solo. Sim, o próprio solo foi infundido com o poder do Salvador. Havia uma razão simples por trás desse fenômeno. Dragonsgord foi o local de nascimento do Salvador. Durante uma época em que o ciclo solar e lunar caíram em desordem, quando a fome e a morte assolaram o mundo, quando todos os seres ficaram confusos com o desaparecimento abrupto de seu Criador, o Salvador ergueu-se desta terra e lançou sua luz sobre o mundo. Esta foi a terra de seu nascimento, bem como seu domínio divino. O Salvador manteve esse segredo escondido para tramar esse esquema. Foi apenas em um terreno tão vantajoso que ele poderia virar o jogo contra a deusa mãe. A deusa mãe foi arrastada para um mundo vazio assim que pisou neste campo. Era um Dragonsgord completamente silencioso, com os únicos aqui sendo ela e um jovem que irradiava luz. Ao contrário do encontro do Salvador com Roel, os dois seres supremos neste mundo vazio simplesmente se entreolharam, sem nenhuma inclinação para se comunicar. Não havia necessidade quando eles conheciam cada um de dentro para fora. Tanto o Salvador quanto a deusa mãe descendem da deusa Cia do Gênesis. Mesmo que eles estivessem agora divididos em dois extremos, eles compartilharam a mesma consciência em um ponto no tempo, o que permitiu que eles entendessem os pensamentos um do outro. Conteúdo patrocinado. No entanto, o Salvador tomou a iniciativa de falar hoje. Desistir. Você já perdeu. O que? Você confiou no Fazedor de Reis. É uma pena, mas ele é meu aliado. A compostura da deusa mãe se quebrou assim que essas palavras foram ditas. Seu rosto escureceu enquanto seus olhos carmesins brilhavam perigosamente. Mana esmagadora surgiu dela. No entanto, o motivo por trás de sua explosão foi diferente do que o Salvador esperava. Seu impostor miserável. Quem permitiu que você insultasse meu filho? O que? Não há como ele me trair. Não se preocupe em recorrer a esses truques sem sentido. Diante da enfurecida deusa mãe, o Salvador revelou um sorriso desdenhoso. Não tem como ele te trair? Você está realmente dizendo isso? Você deve ter notado que é uma armadilha até agora. Ele esteve do meu lado o tempo todo. Isso pode ter acontecido no passado, mas ele é meu filho agora. Eu confio nele. Claro, não espero que alguém como você entenda isso. Conteúdo patrocinado. Você não pode ser argumentado com. O Salvador ficou irritado ao ver o quanto a deusa mãe confiava no Fazedor de Reis, apesar de ser privado de informações aqui. Sabendo que sua guerra psicológica não estava funcionando, ele começou seu ataque. Um sol abrasador em miniatura apareceu no céu e liberou uma onda ofuscante de luz que procurou incinerar tudo. Com isso, a luta entre os dois seres supremos finalmente começou. Embora esta batalha envolvesse apenas duas pessoas, sua importância superou até mesmo a batalha externa, onde milhares morriam a cada segundo. As pulsações de mana ondulavam como tsunamis, destruindo tudo em seu caminho. Até o domínio divino do Salvador lutou para resistir à devastação causada pelo choque dos dois seres supremos. No entanto, conforme a batalha avançava, a deusa mãe logo percebeu que algo estava errado. Em algum momento o Salvador havia desaparecido em meio à luz, enquanto ela permanecia presa no centro deste mundo de luz. Ele está ganhando tempo? A deusa mãe se perguntou com uma carranca. Mesmo antes de pisar nesta terra, ela já havia notado que algo estava errado, por isso ordenou que os enviados de Deus fossem despertados. No entanto, apesar de ter lutado por algum tempo, ela ainda não sentiu nenhum deles se aproximando. Isso alimentou a preocupação dela. Ela passou muito tempo neste domínio divino. Com o sol se recusando a dar lugar à lua, tanto a deusa mãe quanto seus guerreiros lutando do lado de fora permaneceriam em uma situação desvantajosa. Se um lado caísse, esta guerra terminaria. Eu tenho que deixar este lugar para virar o jogo, pensou a deusa mãe enquanto se voltava para o céu. Fora do domínio divino, a lua esmaecida começou a recuperar seu brilho, resultando no sol e na lua iluminando simultaneamente a terra.
Mas ao contrário do Sol imutável, a Lua se dividiu em duas, uma prateada e outra negra. Conteúdo patrocinado. A Lua prateada tinha uma beleza onírica que atraía admiração. A Lua negra simbolizava o poder de julgamento. Nem mesmo seres como o Deus da Morte escaparam de seu julgamento. Invocar a Lua negra veio com um preço alto. A deusa-mãe entraria em um período de fraqueza como resultado, mas ela não tinha outra escolha que, mesmo através do domínio divino, ela podia sentir uma proliferação repentina de intenção de matar no campo de batalha. Os anjos, uma raça outrora conhecida como o Oráculo de Sia, havia desertado para o inimigo. O coração da deusa-mãe afundou com essa percepção. Suportando a dor que penetrou sua alma, a deusa-mãe ergueu sua palma para guiar a Lua negra para destruir o domínio divino que a aprisionava. Ao longe, os lábios do Salvador se curvaram enquanto ele esperava pacientemente que a deusa-mãe entrasse em seu período de fraqueza. Foi então que a maré da batalha mudou repentinamente. Todos no campo de batalha de repente sentiram uma tremenda pressão esmagando suas almas, como se anunciassem a chegada de seres que detinham um poder imensurável. Dentro do domínio divino, a deusa-mãe arregalou os olhos. No céu, a expressão do Salvador tornou-se sombria. Em Dragon's Gorge, os incontáveis soldados lutando uns contra os outros pararam seus movimentos para olhar para o distante horizonte ocidental. Lá, eles viram uma nuvem negra, uma névoa branca, um vento amarelo e uma aurora. Distantes como estavam, sua extensão absoluta engolfava o céu. O mundo pode não estar familiarizado com eles agora, mas em um futuro próximo, seus nomes invocariam desespero sem limites em todos. As civilizações lutariam desesperadamente contra sua tirania, colocando toda a sua força e sabedoria contra eles, apenas para ter sua esperança extinta quando finalmente perceberam que essas eram forças imparáveis da natureza. Seu nome, As 6 Calamidades. Conteúdo patrocinado. Capítulo 568.1 Devorador de Luz 1. Conteúdo patrocinado. A pressão de montanha vinda do horizonte distante esmagou milhões e milhões de soldados no campo de batalha, fazendo com que seus corpos enrijecessem. Seus instintos de sobrevivência os forçaram a desviar sua atenção do campo de batalha para a ameaça que se aproximava. Eles observaram as carcaças dos gigantes, os confrontos intensos e a chuva de sangue para traçar a origem dessa pressão ameaçadora. Finalmente, eles encontraram sua resposta no horizonte distante. Eles viram silhuetas de luz fraca manifestadas a partir de terrores que o mundo nunca tinha visto antes. Essas eram existências cuja presença estimulava os instintos de sobrevivência de cada um. Um homem de cabelos pretos pode ser vagamente visto entre as 6 silhuetas de luz. O próprio mundo parecia desmoronar antes de sua marcha. Um vento amarelo varreu o tempo de todos os seres ao seu redor. Nuvens escuras sinistras semeavam a morte naqueles ao seu alcance. Um fluxo interminável de lava brotou da superfície, retumbando como os passos de um gigante. Um feixe de luz envolveu-se firmemente em torno de seu corpo. A chegada dos enviados de Deus induziu aplausos alegres da facção da deusa-mãe. Em contraste, a facção do Salvador caiu em um silêncio enervante. Mesmo os mais ignorantes deles instintivamente entenderam que aquelas calamidades não eram feitiços, mas uma existência ainda mais terrível e antiga. Eles possuíam poderes avassaladores que nem mesmo os deuses eram capazes de rivalizar. Mesmo os corações dos soberanos raciais estremeceram de medo diante dos enviados de Deus. Eles sentiram como se estivessem enfrentando a própria ira do mundo. O que era ainda mais surpreendente era a pessoa a quem essas calamidades estavam protegendo. Conteúdo patrocinado. O Fazedor de Reis. O choque e a descrença se espalharam como uma doença pelo campo de batalha quando reconheceram um homem de cabelos negros que viera com as calamidades. Até mesmo Salvador foi incapaz de manter a compostura por mais tempo. Ele olhou para as silhuetas distantes com um olhar terrível. Como isso é possível? Os enviados de Deus eram os poderes de Sia, representando a autoridade inviolável da deusa Gênesis. Aqueles que escolheram exercer esse poder tiveram que arcar com um enorme risco e um imenso preço. Mesmo que Roel tivesse apostado toda a sua alma na canalização do cetro de sangue, o máximo que ele poderia ter feito era despertar aqueles monstros. Controlá-los deveria estar completamente fora de questão. No entanto, o impossível aconteceu. Como você, o Salvador deixou escapar, mas ele não esperava uma resposta.
Após o choque inicial, os da facção do Salvador começaram a lançar seus ataques contra o inimigo que apareceu do nada. Em vez de uma resistência organizada, era mais provável descrevê-la como uma resposta instintiva alimentada pelo desespero. Apesar de saber o quão perigoso era o inimigo, eles não podiam desistir agora, não quando a vitória estava bem na frente deles. A deusa-mãe havia desaparecido sob os feitiços do Salvador, e seus soldados foram dispersos e cercados à força. Os únicos que mal resistiram foram os High Elves. A facção da deusa-mãe já estava em sua última etapa. Conteúdo patrocinado. Tudo o que eles precisavam fazer era derrotar o reforço e o mundo daria início a uma nova ordem. Sob tal tentação, os alas e dragões canalizaram sua mana em preparação para obliterar o inimigo da face do mundo. As tropas terrestres brandiram suas armas de forma ameaçadora para ameaçar o inimigo. Ninguém estava disposto a desistir. Roel abriu os olhos, revelando um par de pupilas douradas brilhantes que pareciam a luz de uma vela. O sangue escorria por seu corpo e se dissipava com o vento. Manchas prateadas de luz brilhavam em seu cabelo na altura dos ombros. O mais chocante de tudo foi que nem seu atributo de origem da coroa nem sua bênção de ser rumo à morte estavam pulsando. Siafication. Este foi um milagre causado por colocar tudo em risco, incluindo a absorção do atributo origem em sua alma. Essa foi a razão pela qual o rosto do Salvador ficou horrível. Ele sabia que não havia nada no mundo que pudesse parar Roel em seu estado atual. A mana de Roel pulsava no ritmo de seus batimentos cardíacos, e os enviados de Deus ressoavam em resposta. Diante de um mundo inteiro de inimigos, as 6 calamidades se manifestaram como silhuetas enormes e fracas que aguardavam as ordens de Roel. Esmague-os, Roel ordenou placidamente. Com um rugido destemido, os enviados de Deus avançaram contra o imenso exército do Salvador que enxameava tanto o solo quanto o céu. Parecia que 2 enormes ondas de tsunami estavam se chocando, mas o resultado já estava decidido. Tempestencaler foi confrontado pelo exército de dragões, que ainda não havia sofrido uma derrota nesta guerra. Os dragões eram conhecidos por possuírem a maior habilidade defensiva entre as raças. Um exército de soldados levaria horas de ataques incessantes para derrubar muito menos um exército deles. Conteúdo patrocinado. Nem um pouco intimidado, o vento amarelo pálido uivou em desprezo enquanto varria sua palma embaçada pelo céu como se estivesse espantando moscas. Os dragões, confiantes em suas proezas defensivas, não se preocuparam em tentar fugir do ataque. Mesmo a lâmina de vento mais comprimida não poderia perfurar suas escamas semelhantes a armaduras, afinal, os dragões estavam certos, mas eles morreram mesmo assim. Encontre o original em bit.ly 3TFS4P4. Inúmeros dragões caíram no chão ao serem atingidos pela enorme palmeira que abrangia uma enorme extensão do céu. O vento amarelo pálido falhou em romper suas defesas, mas não havia necessidade disso quando seus inimigos já haviam se transformado em ossos brancos. Sob o chamador da tempestade, uma colossal silhueta de besta se expandiu rapidamente sob o comando de Roel, criando um traiçoeiro tsunami de gelo que congelou eternamente o tempo de tudo ao seu alcance. Uma silhueta cinzenta canalizou a tremenda energia adormecida nas veias da terra para liberar poderosos jatos de lava que atingiram os alas, arrastando seus corpos rapidamente incinerados para o chão. Gigantes correram para bloquear aqueles jorros de lava, apenas para se verem devorados por um miasma espesso e ondulante que extinguiu rapidamente a chama da vida dentro deles. Um rosto borrado em uma névoa prateada abriu sua boca gananciosa e devorou vorazmente cada feitiço que o exército do Salvador tentou lançar em Roel. Ao mesmo tempo, uma aurora desceu sobre o campo de batalha e constantemente o fornecia energia. O que são essas coisas? Conteúdo patrocinado. Esses monstros não têm nenhum corpo real. O desespero consumiu os inimigos sob o ataque imparável das 6 calamidades. A própria natureza das 6 calamidades tornou quase impossível combatê-las. O exército do Salvador foi rapidamente forçado a recuar sob seu poder esmagador. Mesmo os soldados mais corajosos se viram tremendo desamparados em sua presença. Não poderia estar mais claro para eles que esta não era uma força que os mortais pudessem superar. Medo e insanidade aterrorizaram o campo de batalha. A visão de inúmeros inimigos sendo reduzidos a carcaças induziu aplausos dos lutadores soldados da deusa-mãe. No entanto, o homem de cabelos pretos no centro das 6 calamidades manteve sua expressão impassível.
Ele sabia que isso era apenas um meio de ganhar tempo. Havia apenas um inimigo que ele absolutamente precisava derrubar para vencer esta batalha. Na verdade, o jovem vestido de luz no céu estava fazendo os preparativos enquanto as 6 calamidades estavam ocupadas obliterando seus soldados. Desde o momento em que Roel apareceu no campo de batalha, o Salvador foi forçado a admitir que cometeram um erro fatal ao subestimar o Fazedor de Reis. Ele agora estava mais certo do que nunca de que o Kingmaker era uma ameaça que precisava eliminar imediatamente. Uma luz intensa começou a irradiar o céu. O Salvador havia descido. As 6 calamidades interromperam o massacre do exército derrotado do Salvador e rapidamente voltaram para o lado de Roel. Quase ninguém conseguia mais se mexer devido à imensa pressão que vinha do céu. Então eles só podiam erguer a cabeça e rezar para que a iminente batalha entre o Salvador e os enviados de Deus transcorresse a seu favor. Conteúdo patrocinado. Capítulo 568.2 Devorador de Luz 2 Conteúdo patrocinado. O sol vermelho que se sentava no horizonte da vasta planície tremeu de repente. Uma aura extremamente poderosa brotou do céu de Dragonsgord, como se algo estivesse prestes a sair do chão. Todos os seres vivos na superfície sentiram deferência pela aura. A imensa pressão que exercia obrigou todos a baixarem a cabeça, e os que voavam eram obrigados a baixar a altitude. O Salvador olhou para os enviados de Deus com um brilho determinado em seus olhos. Uma pulsação de mana estupendamente poderosa ondulou pelo céu. Todos os seres do mundo foram abençoados com a sorte de testemunhar um milagre em formação. O pôr do sol vermelho que havia parado no horizonte de repente emitiu uma luz dourada ofuscante que rapidamente se espalhou pelo mundo. À medida que o mundo se iluminou sob o esplendor renovado do sol, o ciclo solar e lunar começou a se inverter. O sol começou a subir de volta ao topo do céu. Ao mesmo tempo, as fábricas devastadas pela guerra experimentaram de repente uma explosão de vitalidade. Inúmeras sementes romperam a superfície do solo e cresceram sem restrições. Enquanto Roel observava esse fenômeno, de repente se deu conta de qual era a natureza do domínio divino do Salvador. O Gênesis. Isso foi o que o mundo testemunhou no momento do nascimento do Salvador. Somente nesta terra seu domínio divino foi capaz de liberar tal proeza. O sol nascente venceu a escuridão, o frio e a fome do mundo que estava à beira do colapso. A esperança reacendeu-se no coração de todos. As raças foram capazes de se propagar e a vida foi soprada na civilização murcha. Nem mesmo a lua prateada poderia competir com a luz da salvação. As 6 calamidades uivaram em agitação diante desse fenômeno. No domínio divino do Salvador, a deusa mãe se viu cercada por uma inundação de luz. O alvo dele não sou eu? A deusa mãe franziu a testa. Ela sentiu que algo estava errado, mas sua capacidade de intervir foi limitada quando tanto a lua prateada quanto a lua negra foram ofuscadas pelo sol. Depois de vencer temporariamente as 2 luas do céu, o Salvador voltou sua atenção para Roel. Suas chances de matar a deusa mãe diminuíram após o distúrbio causado por Roel, mas sua prioridade mudou para obliterar o Fazedor de Reis. O que o preocupava não era apenas o poder de reagrupar do Fazedor de Reis, mas o estado atual de Roel. Seja a cor de seu cabelo prateado ou a lealdade dos enviados de Deus, havia muitos sinais que indicavam que Roel não era mais apenas um mortal comum. Ele havia se tornado uma força capaz de enfrentar o Salvador e a deusa mãe. Ao tentar exercer controle sobre os enviados de Deus, Roel involuntariamente fundiu a coroa em sua alma. Isso era algo que o Salvador tinha que impedir a todo custo. Você tocou em algo em que nunca deveria ter colocado as mãos, disse o Salvador com uma voz fria enquanto ficava cada vez mais brilhante, lembrando um sol nascente. Estou surpreso que você tenha conseguido domá-los tão rapidamente, mas que diferença isso faz? As marés da mudança não podem ser opostas. Você sabia que isso era uma armadilha. Por que você ainda insiste em entrar? Conteúdo patrocinado. Eu vim aqui porque eu deveria estar aqui. O que? Meu erro colocou uma pessoa que se preocupa profundamente comigo em um dilema. Está claro para mim o que devo fazer. Uma pessoa como você nunca vai entender, não importa como eu explique. Total tolice. O Salvador franziu a testa ao ouvir a resposta de Roel. Ele apontou o dedo para Roel e anunciou o pecado deste último. O mundo só precisa de uma pessoa para herdar a posição de Sia. A luz envolveu o corpo do Salvador quando o sol nascente finalmente atingiu o ponto mais alto do céu.
O brilho dourado irradiou o mundo antes de lançar um ataque onipresente contra seu inimigo. Roel imediatamente sentiu que estava isolado do resto do mundo. Um vento solar mortal varreu ao seu redor, incinerando tudo em sua vizinhança em cinzas. Roubo nunca é bom. Tente olhar em Tnur.com 37K7 89T. Suspiros chocados puderam ser ouvidos da multidão. Aqueles da facção da deusa mãe agitaram seus punhos preocupados, enquanto aqueles da facção do Salvador se retiraram ansiosamente da área. Eles instintivamente entenderam o que o brilho dourado representava. Essa foi a primeira luz do Gênesis, o primeiro raio de luz que o Salvador trouxe ao mundo com seu nascimento. Significava o retorno de um Deus supremo, e seu significado impunha o respeito de todas as formas de vida. Nada neste mundo poderia resistir a esse poder. Roel levantou seu cetro de sangue em resposta, e os 6 enviados de Deus lançaram seus ataques. Seguiram-se pulsações de mana devastadoras. A geada e a névoa surgiram como dragões, lava e vento produziram explosões ensurdecedoras. No entanto, nada disso foi útil contra a luz do Salvador. Como se fosse uma retribuição divina imparável, nada poderia perturbar o brilho dourado que caiu sobre o pecador que ousou desafiar o Salvador. Assim que o brilho dourado estava prestes a atingir Roel, uma inundação de aura de gelo e uma nuvem negra ondulante repentinamente subiram para protegê-lo do ataque. Roel arregalou os olhos em choque. Ele não havia ordenado aos enviados de Deus para protegê-lo, eles o fizeram por conta própria. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma onda de choque que abalou a terra ondulou pelo céu. Nem mesmo as 6 calamidades puderam resistir plenamente à luz do Salvador. A aura de gelo que envolvia tudo no permafrost derreteu. O miasma manifestado a partir da concepção da morte se dissipou. No momento em que o brilho dourado desapareceu, 2 dos enviados de Deus já haviam desaparecido sem deixar vestígios. A magnífica façanha de derrotar 2 enviados de Deus em um único movimento surpreendeu a todos no campo de batalha. Os dragões uivaram para o céu, louvando a destreza onipotente do Salvador. Os High Elves e os Bland Clansmen se entreolharam com olhares preocupados. A maré da batalha havia mudado. Os enviados de Deus mostraram-se impotentes contra a autoridade do Salvador. Em meio à nuvem de poeira no centro do confronto intenso, Roel olhou para os enviados de Deus dissipados enquanto suportava a dor excruciante que assaltava seu coração. Ele agarrou firmemente o cetro de sangue em suas mãos. Conteúdo patrocinado. Como custo para despertar os enviados de Deus, a alma de Roel se fundiu com as 6 calamidades. Quando 2 dos enviados de Deus se dissiparam, ele também perdeu 1/3 de sua alma. Tal lesão ultrapassou em muito a gravidade de qualquer dano físico. O mortal comum nunca seria capaz de suportar tamanho dano. Na verdade, o corpo de Roel tremia incontrolavelmente e sua visão estava embaçada. No entanto, algo ressoou fortemente em seu coração quando ele olhou para os enviados de Deus dissipados. Quando a poeira finalmente baixou, ele ergueu a cabeça e olhou para o céu com olhos mais decididos do que nunca. O Salvador era uma existência igual à deusa mãe, representando o egoísmo e a malevolência de Sia. Ele era um pouco mais fraco que a deusa mãe, mas não havia dúvida de que ele era uma existência superior aos enviados de Deus, especialmente nesta terra sagrada onde ele veio pela primeira vez. Ele não era um oponente que Roel pudesse derrotar, mesmo com a ajuda das 6 calamidades. Era provável que o Salvador tivesse o mesmo pensamento em mente quando decidiu suprimir a deusa mãe e primeiro lidar com Roel. Quando ele percebeu que havia falhado em derrubar o Fazedor de Reis com seu primeiro ataque, ele levantou a mão mais uma vez. O Salvador emanava calor e luz tremendos à medida que sua aura se intensificava até parecer quase tangível. Os dragões desceram do céu. Os homens-fera caíram de joelhos. Até os orgulhosos gigantes foram forçados a abaixar a cabeça. Todos no campo de batalha baixaram sua estatura como se estivessem prestando homenagem ao seu verdadeiro governante. Todos menos um. Mesmo quando a luz do Salvador dominava o mundo, Roel não baixou a cabeça. Ele segurou firmemente seu cetro de sangue enquanto comandava os enviados de Deus para direcionar seus ataques para o céu. Uma tempestade tumultuosa transformou-se furiosamente em um furacão na tentativa de destronar o Ser Supremo que estava no ponto mais alto do céu. Seguindo de perto, havia uma névoa branca que tudo devorava e uma enorme mão de lava que procurava esmagar seu inimigo. No entanto, esses ataques foram extintos em face da segunda onda de luz.
A segunda luz do Gênesis foi a graça do Salvador para o mundo, incorporando a bênção da luz e da esperança. A senescência e a destruição foram vencidas diante dessa luz abençoada. Até mesmo a névoa branca que tudo devora foi empalada por esse poder supremo. A luz desceu do céu como mais uma materialização da retribuição divina. O único a dar um passo à frente desta vez foi a silhueta borrada no vento amarelo pálido. Roel sentiu uma brisa suave passando por sua bochecha enquanto o chamador da tempestade se expandia em um gigante enorme que se erguia além das nuvens. Ele permaneceu inabalável na frente de Roel enquanto a segunda luz do Gênesis golpeava e dissipava seu corpo. Mas nem mesmo o sacrifício de Tempesta em Caler foi suficiente para gastar a segunda luz do Gênesis. Assim a lava subiu para herdar a vontade da tempestade dissipada. Uma silhueta escura se ergueu do chão com um acompanhamento de fumaça sufocante e lava ardente. Ao subir no céu, olhou para Roel com olhos brilhantes, como se estivesse se despedindo silenciosamente. Então, ele se virou e absorveu a luz que caía com sua massa expansiva. Explosões ensurdecedoras sacudiram o mundo enquanto as cinzas que caíam tingiam o mundo de preto. Outro enviado de Deus havia caído. Conteúdo patrocinado. Aqueles da facção do Salvador rugiram de alegria. Os anjos que acabavam de chegar ao campo de batalha após um desvio entoavam hinos de louvor ao sol. O apoio ao Salvador atingiu o ponto mais alto de todos os tempos. O Salvador olhou para os enviados de Deus dissipados com um sorriso zombeteiro. Seu único alvo era o fazedor de reis, mas os enviados de Deus lançaram seus corpos um após o outro para protegê-lo, apesar de saberem que isso significaria sua dissipação. Ele achava que suas ações eram sem sentido, hilárias e incrivelmente tolas. Em primeiro lugar, os enviados de Deus tornaram-se intrinsecamente ligados à alma de Roel, de modo que a dissipação de 4 deles significava que ele tinha apenas 1/3 de sua alma restante. Uma lesão dessa extensão foi mais do que suficiente para incapacitá-lo, tornando o ato de salvá-lo sem sentido. O Salvador balançou a cabeça. Ele estava um pouco exausto por ter lançado 2 ataques consecutivos, mas, determinado a acabar com essa farsa, ergueu a mão e soltou a terceira rajada de luz intensa. Ao mesmo tempo, Roel finalmente emergiu dos restos de cinzas e vento. Seu cetro de sangue estava esfarrapado além do reparo, e sua tez estava pálida como uma folha de papel. Sua alma estava tão danificada que ele mal se apegava ao último pedaço de sua consciência. Ele quase perdeu todos os seus sentidos. Sua visão ficou completamente escura. Seus ouvidos zumbiam. Mesmo a dor mal era registrada para ele. No entanto, algumas coisas continuaram a perdurar em sua consciência enfraquecida. Os cristais de gelo brilhantes da geleira quebrada. O silêncio final antes da dispersão da morte. Os ecos persistentes da tempestade dissipada. O esplêndido show pirotécnico antes do apagar das brasas. Ele testemunhou o fim desses fenômenos naturais enquanto eles se sacrificavam para proteger sua paz interior. Os olhos de Roel de repente se abriram. Diante dele, ele viu a névoa branca que tudo devora e a luminescência calmante de uma aurora. Estes foram seus 2 últimos companheiros, bem como os fragmentos finais de sua alma. Já era hora de fechar as cortinas para esse show. No céu, o Salvador contemplou o mundo abaixo. Que arrogância é você pensar que poderia parar as inevitáveis forças da mudança. Eu lhe disse que você não será capaz de mudar absolutamente nada. Tudo que você conseguiu foi levar esses monstros à morte sem sentido. Sem significado? De jeito nenhum. Eles me permitiram viver e sobreviver até o fim. Enquanto um sopro permanecer em mim, as sementes que eles plantaram com seus sacrifícios florescerão. Roel respondeu enquanto levantava seu cetro de sangue mais uma vez. A expressão do Salvador ficou fria quando ele olhou para Roel com a testa franzida. Experimente então. Conteúdo patrocinado. Com essas palavras veio o ataque final. Era a terceira luz do Gênesis, representando o julgamento das trevas e a execução dos pecadores. Foi uma lâmina para cortar o passado e inaugurar um futuro melhor. Todos os seres no campo de batalha de repente congelaram no lugar. O medo ainda podia ser visto refletido em seus olhos, mas seu tempo havia parado. A terceira luz do Gênesis era uma autoridade que transcendia as leis temporais. Nem mesmo os herdeiros dos poderes de Sia poderiam se opor a ele neste mundo silenciado. Todos os seres eram cordeiros indefesos em um matadouro diante desta luz. Roel e a névoa branca que o envolvia também estavam congelados no lugar.
A luz divina abrangendo todo o céu desceu sobre a névoa ainda branca, dissipando o corpo expansivo do monstro que tudo devora. Finalmente, os lábios do Salvador se curvaram em um sorriso. Acabou. Ele estava confiante de que esta era sua vitória. No entanto, uma visão inconcebível se desdobrou diante de seus olhos. À medida que a névoa branca se dissipou, o corpo de Roel de repente começou a se contorcer. As leis temporais distorcidas tentaram segurá-lo, mas não conseguiram suprimir sua aura crescente. Um poder inacreditável surgiu dele, quebrando seu tempo congelado. Impossível! O Salvador exclamou em descrença. A revelação das leis temporais distorcidas significava que Roel agora possuía a força para se opor a ele. Era inconcebível para ele como uma mudança tão abrupta poderia ter ocorrido. Eu tenho que matá-lo agora. O sol brilhou com uma intensidade como nunca antes, e a terceira luz do Gênesis envolveu o mundo com sua ofuscante luz branca. Incapaz de suportar tal poder avassalador, Shojin Fog foi finalmente vaporizado no ar. No entanto, em seus momentos finais, a face borrada da névoa branca que tudo devora refletia não dor e desespero, mas paz e esperança. Na mão do homem de cabelos negros que Shojin Fog estava protegendo estavam cetros de sangue transbordando de poder. Ao mesmo tempo, a aurora que silenciosamente absorveu os corpos de seus camaradas caídos finalmente abandonou sua ocultação ao convergir em torno do Kingmaker. Os sinos da revolução finalmente soaram. Roel apontou a palma da mão corroída para o céu. Enquanto seu sangue se espalhava por toda parte, ele murmurou o nome de seu último companheiro, a quem havia confiado toda a esperança. Devorador de Luz. Conteúdo patrocinado. Capítulo 569.1. Edavia 1. Conteúdo patrocinado. Um feixe de luz penetrante carregando sangue, a carne e a alma de Roel perfurou o espaço, quebrando as leis temporais distorcidas e restaurando o fluxo natural do tempo no mundo congelado. Os melodiosos hinos dos anjos voltaram ao mundo. Os passos dos homens fera em fuga finalmente caíram no chão. Os gritos ansiosos dos High Elves ecoaram por todo o campo de batalha. Mal sabiam eles que o mundo já havia mudado enquanto eles não estavam olhando. Belas manchas de luz que lembram o céu estrelado cobriam as planícies e as montanhas. Essas eram as luzes alimentadas pela mana devorada no campo de batalha, mas também eram a manifestação da vontade final dos camaradas caídos do Devorador de Luz. Light Devourer tinha uma natureza muito diferente de Shojin Fog. Ao contrário do último, que consumia entidades físicas, o que Light Devourer consumia era mana. Das 6 calamidades era a única com o poder de quebrar a jaula que aprisionava a deusa-mãe. Barreiras inquebráveis e domínios divinos eram conceitos sem sentido antes da autoridade do Devorador de Luz, e agora estava mais forte de todos os tempos. A aurora tornou-se onipresente depois de ter absorvido a mana no campo de batalha e os restos do poder de seus companheiros. Enquanto isso, o cabelo de Roel ficou completamente branco depois de acender a tocha final. Foi somente depois de ver seu estado que finalmente ocorreu ao Salvador o que ele estava fazendo. Nascido da própria Cia, o Salvador era uma existência incomparável a outros seres no mundo. Ele havia herdado não apenas a força, mas também a autoridade do Criador. Nem os deuses mais antigos nem os mais fortes soberanos de raça poderiam esperar ameaçá-lo, e isso incluía o Fazedor de Reis. O Kingmaker pode ser o filho favorito de Cia, mas eles ainda eram sua criação. Mesmo quando Roel colocou sua alma em risco para virar as 6 calamidades contra o Salvador, ele ainda não podia esperar representar uma ameaça para este último. Para fazer uma analogia, era semelhante a como uma pessoa não podia esperar se socar até a morte. Desde o início, o desafio de Roel foi sem esperança. No entanto, Roel quebrou essa regra absoluta. Cia concedeu uma lasca de sua alma a seu filho mais amado na forma do atributo origem da coroa. Este poder deveria ter tomado apenas uma pequena porção da alma do Kingmaker por razões de segurança, concedendo-lhes acesso limitado à autoridade de Cia, mas isso mudou quando a própria alma de Roel foi raspada pela morte das 6 calamidades. Refinamento. Os sacrifícios das 6 calamidades foram um movimento calculado desde o início, embora altamente arriscado com poucas chances de sucesso. Com o brilho do Gênesis, o Salvador involuntariamente batizou o terceiro sucessor de Cia, forjando sua alma até a conclusão. Apoie-nos em bit.ly 3tfs4p4. Conteúdo patrocinado.
A partir do momento em que Roel emergiu de sua metamorfose, as leis temporais distorcidas não conseguiram mais segurá-lo. Um novo ser supremo havia despertado. Uma bela aurora instantaneamente envolveu a terra e começou a permear o céu, forçando a retroceder a terceira luz do Gênesis do Salvador. Ao mesmo tempo, seu domínio divino começou a tremer. O assustado Salvador ergueu as mãos e canalizou todos os seus poderes para suprimir esse único ataque no qual Roel despejou tudo de si. Que tolice! Você pode ter alcançado temporariamente o nosso nível através deste método, mas por quanto tempo sua escassa alma remanescente pode sustentá-lo? Você está cortejando seu próprio destino. O Salvador rugiu com raiva enquanto lutava para se defender contra a aurora. Suas palavras eram tanto uma profecia quanto uma maldição. O corpo de Roel estava se desintegrando rapidamente. Embora o refinamento da alma de Roel tenha concedido a ele a autoridade do Criador, também havia raspado tanto de sua alma que ele se tornou incapaz de arcar com o custo do grande poder que estava exercendo. O poder tinha um custo. Esta foi uma regra rígida que nem mesmo Sia foi capaz de contornar, bem como a razão por trás de sua eventual morte. Aos olhos do Salvador, Roel estava repetindo os erros de seu predecessor. Tudo o que ele tinha que fazer era resistir a esse ataque e este certamente desmoronaria até a morte. Com sua autoridade como Deus Sol, ele canalizou uma última explosão de poder do Sol elevando-se no pico do céu. Em contraste, Roel era excepcionalmente silencioso. O sangue escorria rapidamente de seu corpo e seu braço estendido se dissipava pouco a pouco em meio à aurora. No entanto, o homem de cabelos brancos não estava reagindo. Com menos de um sexto de sua alma sobrando, ele se tornou incapaz de perceber o que está ao seu redor. Desde o momento em que lançou seu ataque final, ele já havia perdido a maior parte de seus sentidos. Nem as duas inundações de luz que dividiram o mundo nem o estrondo ensurdecedor que se seguiu de seu choque conseguiram registrar seus sentidos. Ele ainda estava vivo, mas era tão bom quanto morto. Sua determinação se espalhou com o vento e seu espírito inflexível voltou ao vazio. A morte o picou como o vento gelado do inverno. Como era frio que seu sacrifício não lhe trouxesse o menor calor em seus momentos finais. No entanto, Roel não estava nem um pouco perturbado. Conteúdo patrocinado. Folhear as páginas de um livro ecoava em seus ouvidos. A luz das velas se iluminou diante de seus olhos. Sem saber, Roel havia retornado a uma sala escura familiar, com inúmeras fileiras de estantes altas alinhadas atrás dele. Na frente dele, uma garota de cabelo laranja brincava com uma ampulheta enquanto olhava para a escuridão distante. Edavia colocou a ampulheta sobre a mesa antes de olhar calmamente para Roel. Você não tem muito tempo sobrando. Sua alma se dissipará assim que a areia acabar. Roel assentiu silenciosamente enquanto esperava a decisão final do Deus do Mal. Edavia era a última peça do quebra-cabeça que faltava em seu plano. Ele conseguiu pegar o Salvador desprevenido através do refinamento da alma de Sia, que lhe concedeu o poder necessário para revidar por meio do Devorador de Luz, mas isso foi apenas o suficiente para ele se igualar ao Salvador. A chave para derrotar o Salvador sempre esteve bem na frente dele. A sombra que até Sia temia, o ser que acidentalmente surgiu durante a criação do mundo, o Deus do Mal que trouxe terror e pânico para incontáveis. Edavia. Roel precisava de seus poderes agora, mas para a garota de cabelo laranja, essa não era uma decisão fácil de tomar. Permitir que Roel morresse não representava nenhum risco para ela, mas se ela decidisse ajudá-lo, sua existência estaria em perigo. O Inner Sanctum do Kingmaker Clan era tanto sua prisão quanto seu santuário. Isso permitiu que ela escapasse da senescência do tempo, quando outros tiveram que fazer grandes sacrifícios apenas para permanecerem vivos. Se ela fizesse um contrato com o Kingmaker, sua existência estaria ancorada no mundo real. Seu santuário não a manteria mais segura. Ela se tornaria vulnerável à ameaça do Salvador. O silêncio caiu entre os dois. Apenas a areia fluindo na ampulheta podia ser ouvida. Edavia olhou para Roel com um brilho indecifrável nos olhos. Há uma pergunta que sempre quis fazer a você. O que é? Conteúdo patrocinado. Por que você está fazendo isso? Você deve saber que isso é uma ilusão. O passado não pode ser mudado. Tudo que você está se sacrificando para alcançar nada mais é do que uma bolha que estourará assim que você retornar ao mundo real. Há algum sentido em apostar tudo nisso? Edavia olhou para Roel com os olhos cheios de incompreensão. Em sua vida sem fim, ela nunca tinha visto uma pessoa raspar sua alma por sua própria vontade.
Tal dor deveria ser insuportável para um mortal. Isso a deixou mais curiosa para saber pelo que Roel estava lutando. Roel pensou um pouco antes de responder à pergunta. Salvação. Salvação? O que estou buscando é a salvação. Não acho que minhas ações sejam sem sentido. Quem você quer salvar? O fazedor de reis. Minha mãe. Todo o nosso clã, respondeu Roel com voz rouca. Edavia lentamente arregalou os olhos. Salvação. Você conhece seu estado atual? Você está prestes a morrer. Seu corpo está esfarrapado e sua alma está se dissipando. Mesmo a chama de uma vela em uma tempestade teria uma chance melhor do que você. Nem mesmo Cia será capaz de reanimá-lo quando a areia da ampulheta acabar. Quem você pode salvar assim? Eu não preciso. Minha salvação já está completa. O que? Desde o momento em que apareci aqui, minha salvação já estava completa. Roel olhou para o confuso deus do mal e se explicou calmamente. Desde o momento em que apareci no campo de batalha, isso significava que o Kingmaker não havia traído sua mãe. A deusa mãe que via seu filho como seu tudo não cairia em desespero. Os arrependimentos que nosso clã carrega por gerações podem finalmente ser eliminados. Posso levantar minha cabeça, sabendo que mantive minha consciência. Posso morrer como resultado, mas minha missão foi concluída. Se o clã Fazedor de Reis estava destinado a encontrar seu fim aqui, o mínimo que posso fazer é varrer a poeira que cobre sua tumba. Mas, o que você fez será limitado apenas ao estado testemunha. Existe algum significado nisso? Eu realmente não consigo entender por que você pagaria um preço tão alto por um sonho passageiro. Edavia, você erraria intencionalmente só porque sabe que uma consequência é transitória? Conteúdo patrocinado. Edavia caiu em profunda reflexão ao ouvir a pergunta de Roel. Este último balançou a cabeça. Nada é eterno neste mundo. Você é o único que restou dos outrora poderosos Periteers. Até a deusa Cia do Gênesis encontrou seu fim. A transitoriedade é um conceito para o mundo material, mas não mudará a escolha da alma. Mesmo que tudo que conquistei aqui se desfaça quando tudo acabar, ainda assim escolherei fazer o que acho certo. Em vez disso, Edavia, eu deveria estar perguntando: o que você está esperando passando era sozinha nesta câmara escura? Não esperando ouvir tal pergunta, Edavia olhou para Roel atordoada. Tanto tempo se passou para ela que parecia ter esquecido a resposta. O tempo passava, mas ela permanecia perplexa com aquela pergunta. Foi só quando ela levantou a cabeça e olhou para Roel mais uma vez que de repente se lembrou de algo. Eu vejo. Finalmente sei por que nos conhecemos. Já conheci alguém como você antes. Sua voz soou um pouco triste enquanto sua expressão lentamente se suavizava. Eu provavelmente estava esperando por alguém que pode ignorar uma existência que os ameaça apenas porque acredita que é a coisa certa a fazer. Alguém que é um completo idiota por completo. Ao ver o sorriso triste de Edavia, Roel se surpreendeu. Edavia finalmente saiu de sua reminiscência e olhou para a ampulheta sobre a mesa. Então ela se levantou. Quando ela se levantou, silhuetas sombrias podiam ser vistas rastejando atrás dela. Os inúmeros livros armazenados nesta sala aparentemente infinita tremeram. A luz da vela sobre a mesa tremeluzia apesar da ausência de vento, como se estivesse se despedindo de seu dono. Ela gentilmente acenou com a mão e a ampulheta se quebrou abruptamente. As areias lá dentro infiltraram-se na escuridão, preenchendo os vazios da alma de Roel. Vamos! Edavia soltou as tranças enquanto um sorriso sinistro surgia em seu rosto adorável. Vamos mostrar a esse patife do que sou capaz. A sala escura desmoronou quando os dois voltaram ao mundo. Conteúdo patrocinado. Reporte. Capítulo 569.2. Edavia 2. Conteúdo patrocinado. O confronto entre o Salvador e o Devorador de Luz ainda estava acontecendo quando Roel finalmente recuperou os sentidos. As ondas de choque produzidas pelo confronto abalaram todo o continente. A maioria das corridas pode ser vista escapando rapidamente dessa crise. Tanto o Salvador quanto Roel estavam usando os poderes de Cia. Uma batalha deste nível estava além do que outros poderiam intervir. Sejam os poderosos gigantes ou os anjos, eles só podiam assistir a este cabo de guerra com corações inquietos e aguardar a conclusão. No céu, a tez do Salvador estava empalidecendo lentamente. Sua energia se esgotando rapidamente estava abalando a estabilidade de seu domínio divino, mas, mesmo assim, ele estava confiante em alcançar a vitória. Enquanto ele aguentasse mais um pouco, a alma de Roel se desintegraria por conta própria.
Sem Roel, Light Devourer perderia a autoridade para prejudicá-lo. O Salvador sabia que a vitória se aproximava quando o corpo de Roel lentamente se tornou translúcido e um sorriso triunfante surgiu em seus lábios. Assim como parecia que a alma de Roel estava prestes a se dissipar completamente, uma repentina pulsação de mana ondulava dele. Seu corpo começou a se solidificar mais uma vez enquanto sua alma seca se revitalizava. Impossível! O Salvador exclamou horrorizado. Antes que pudesse pensar em uma maneira de acabar com esse fenômeno inconcebível, o homem de cabelos prateados levantou a cabeça para olhá-lo com olhos brilhantes. O que você fez? O Salvador questionou furiosamente com o rosto lívido, esperando descobrir o segredo por trás do súbito retorno do inimigo à vida. No entanto, Roel simplesmente olhou para o céu e calmamente fez sua declaração. Acabou. Conteúdo patrocinado. O que? Já está tudo no lugar. Você pode lutar, mas sua morte é inevitável. Você procura me matar? Que arrogância cega! Você pensou que poderia me matar só porque mal alcançou minha altitude? O Salvador respondeu com os olhos brilhando de raiva. O máximo que você pode esperar fazer é prejudicar meu corpo físico, mesmo que sacrifique todos os seus enviados de Deus. Quando se trata de almas, essa sua alma frágil não será capaz de me perturbar nem um pouco. Observando como Light Devourer derrubou suas defesas uma após a outra, o Salvador já estava decidido a abandonar seu corpo físico se necessário. Mesmo que fosse derrotado aqui, ele estava confiante de que poderia sobreviver a essa provação e voltar no devido tempo. Não foi sem razão que ele foi considerado um ser supremo. Ou pelo menos foi o que ele pensou até que uma voz infantil chegou aos seus ouvidos. Sua alma é realmente insuficiente, mas e se eu colocar a minha em risco também? Edavia disse com uma risada divertida. O Salvador arregalou os olhos horrorizado. A escuridão de repente surgiu do nada, fazendo com que o céu brilhante piscasse em incerteza. Uma aura terrivelmente fria e malévola envolveu o mundo, como se alguém tivesse aberto a caixa de Pandora. Além das duas inundações de luz conflitantes no céu, o resto do mundo mergulhou na escuridão fria. Conteúdo patrocinado. Os da facção do Salvador perderam sua proteção. Aqueles da facção da deusa mãe não ousaram aplaudir em voz alta. Todos podiam subconscientemente sentir uma pressão vaga esmagando suas almas. Essa pressão não veio de um indivíduo, mas de seus arredores. Apenas aqueles da facção da deusa mãe sentiram essa pressão antes, e isso permitiu que eles identificassem a verdadeira face por trás desse fenômeno. Era um domínio divino. Um terceiro domínio divino havia sido construído em Dragon's Gorge, a terra sagrada onde o Salvador havia despertado. Isso deveria ter sido uma façanha impossível, e a facilidade com que esse milagre foi alcançado arrepiou os soldados no campo de batalha. O Salvador, o dono desta terra, revelou um medo sem precedentes. Os instintos que ele herdou de Sia estavam praticamente gritando com ele sobre o perigo em que estava. Sentindo a mana incomum e a aura sinistra que havia invadido seu domínio divino, ele de repente se lembrou de uma existência assustadora. Essa era uma entidade proibida conhecida apenas pelas lendas, o soberano mais antigo que governava as aberrações que haviam sido geradas involuntariamente quando Sia criou o mundo pela primeira vez. Foi o primeiro e último Spirit Sovereign, bem como o primeiro deus maligno do mundo. Seu nome? Edavia. Ao perceber a identidade de seu inimigo, o Salvador liberou freneticamente uma luz ofuscante para bloquear o ataque de Roel. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de perder seu corpo e desnudar sua alma diante de uma existência como Edavia. Ele não teria a menor chance. Sua luta provou ser inútil, especialmente porque ele havia acabado de perder seu domínio divino. Em comparação, a força de Roel havia acabado de atingir seu pico. Com um rugido furioso, ele comprimiu sua mana até o limite e deu um soco na direção do homem no céu. Conteúdo patrocinado. Uma aurora de 6 cores surgiu como uma lança de heresia para derrubar o céu. Infundidos dentro desta lança estavam os poderes das 6 calamidades, Criador da geleira, Senhor das trevas, Chamador da tempestade, Névoa encobridora, Morte inundante e Devorador de luz. Essas 6 entidades ressoaram com a alma de Roel, desencadeando um ataque que aproveitou suas proezas combinadas. Não, o Salvador gritou com raiva. Ele rapidamente formou múltiplas barreiras de luz para resistir à aurora de 6 cores, mas as defesas que ele colocou foram facilmente quebradas como se fossem folhas de papel frágeis. A lança da heresia rapidamente perfurou seu peito,
espalhando sangue dourado por todo o ar. O poder das 6 calamidades imediatamente fluiu em seu corpo através de seu ferimento para liberar sua ira reprimida sobre ele. Um inferno de fogo queimou seu braço esquerdo. Um miasma mortal violou seu braço direito. Cristais de gelo lentamente subiram em seu peito, enquanto uma aurora consumidora de mana se espalhava dentro de seu corpo. Levou apenas alguns segundos para as 6 calamidades quebrarem o corpo do Salvador, forçando sua alma a escapar. Sob a cobertura do sol dourado, o Salvador fugiu discretamente para o leste, abandonando sem hesitar todos os seus soldados no campo de batalha. Roel notou sua fuga, mas não ordenou que as 6 calamidades o perseguissem, pois sabia que já havia cumprido sua missão. O domínio divino de Edavia já havia fechado a área circundante. Com a fuga do Salvador, o sol no céu desapareceu abruptamente e uma escuridão sem limites caiu sobre o mundo. Todos os tipos de horrores místicos se manifestam na escuridão, sejam torres invertidas, cipós chicoteantes, pedras sangrentas ou manifestações sombrias. O Salvador ficou momentaneamente surpreso antes de compreender de onde vinham esses horrores sobrenaturais. Eles foram as criações fracassadas de Sia durante a criação do mundo. Esses monstros podem causar danos apenas ao entrar em contato com os outros. No entanto, eles comemoraram ao ver o Salvador e correram como se fossem dar as boas-vindas ao seu mais novo membro. Além disso, uma aura sinistra estava rapidamente se aproximando dele. Um pequeno caminho sinuoso apareceu sob os pés do Salvador, como se fosse uma passagem para guiar os perdidos. Os monstros pararam em frente a esse caminho antes de levantar as mãos em direção ao Salvador para conduzi-lo. Conteúdo patrocinado. Este caminho era claramente uma armadilha, mas era o único caminho de fuga do Salvador. Não se atrevendo a perder tempo, ele rapidamente esvoaçou pelo caminho sinuoso. O que o esperava no final do caminho não era luz, mas uma menina de cabelos alaranjados. A alma do Salvador estremeceu. Ele instintivamente entendeu quem era a garota de cabelo laranja. Edavia calmamente levantou a mão em direção à alma brilhante correndo em sua direção. A escuridão começou a convergir para o centro da palma da mão, transformando-se em um buraco negro. Seu enorme domínio divino começou a se contrair rapidamente, quase como se ela estivesse puxando sua rede depois de capturar sua presa. Encontre o original em bit.ly 3tfs4p4. Diante da ameaça de morte, o Salvador inflamou freneticamente sua alma e emanava uma luz ofuscante para expulsar as trevas que desabavam sobre ele. Sua luta foi em vão. Nenhuma alma poderia esperar se opor ao antigo soberano espiritual. Vou levar sua alma. Adeus, malandro. Não. Deixando para trás aquelas palavras impassíveis, a silhueta de Edavia desapareceu na escuridão. Seu domínio divino contraiu sua escuridão em um único ponto. Houve um momento de silêncio antes que a escuridão contraída sacudisse como um coração batendo. Então, uma explosão colossal estourou, arrastando a alma do Salvador para sua perdição. Capítulo 570.1 Herói 1 Conteúdo patrocinado. Edavia comprimiu fortemente a escuridão proliferada em um único ponto no espaço, criando uma bomba de proporções épicas. Quando ela finalmente soltou seu aperto, liberou uma explosão cataclísmica reminiscente daquela que deu início ao mundo. Quando a escuridão se transformou em chamas, os 2 domínios divinos desmoronaram com um estrondo ensurdecedor. Inúmeros soldados taparam os ouvidos de dor. A luz e a escuridão desapareceram do céu enquanto ondas de choque devastadoras se espalharam pelo mundo, estremecendo o céu e a terra. O Salvador conseguiu escapar de uma distância significativa no breve momento antes da explosão acontecer, mas as ondas de choque ondularam em uma velocidade ainda maior. O que eles destruíram não foram apenas objetos físicos, mas também almas. Os anjos no céu despencaram com gritos miseráveis. Os Bland Clansmen, que deveriam ser imunes a todos os danos depois de deslizar para as sombras, bufaram de dor. Os soldados em Dragon's Gorge tremeram quando as ondas de choque ameaçaram arrancar suas almas. Aterrorizados, os soldados abaixaram suas posturas e esperaram nervosos que aquela sensação de desconforto sem precedentes desaparecesse. No centro da explosão, o gravemente ferido Roel olhou para o céu e murmurou com uma expressão pacífica. Acabou? Parecia uma pergunta e uma afirmação declarativa. Olhando para o céu, ele lentamente soltou um suspiro silencioso. Milímetro, acabou. Pelo menos por enquanto, respondeu Edavia.
Ela flutuou no céu e olhou para as ondas de choque distantes. Eu não recebi tudo dele, mas ele sofreu graves danos à sua alma. Ele ficará incapacitado pelo menos a curto prazo. Você não conseguiu tudo dele? Existências como ele são quase impossíveis de matar. Já é um milagre para você ter infligido danos tão severos ao seu corpo e alma. Eu vejo. Conteúdo patrocinado. Roel assentiu em silêncio. Seu corpo estava muito abatido para sentir alegria e alívio, mas seu coração sentia uma paz como nunca antes. Era como se ele finalmente tivesse largado o fardo que pesava em seu coração depois de cumprir a missão que lhe fora confiada. Depois de destruir o corpo do Salvador, a aurora de 6 cores desceu do céu e se reuniu em torno de Roel na tentativa de preservar seu corpo esfarrapado. Isso lembrou Roel de outro problema. Edavia, como está a deusa mãe? Aquele sujeito a baniu para o passado usando o poder desta terra, mas o selo não será capaz de se sustentar agora que ele morreu. Olhar, o sol está chegando ao seu limite, disse Edavia enquanto apontava o dedo para o sol. Roel ergueu lentamente a cabeça. O sol brilhante que dominou o campo de batalha com seu poder divino começou a escurecer em algum momento. Rachaduras podiam ser vistas se formando em sua superfície quando ela começou a despencar na direção onde o Salvador havia perdido sua vida. O selo será levantado assim que o sol se pôr. A deusa mãe retornará naturalmente ao mundo. Eu vejo. Você não precisa se preocupar com ela. Ela é muito mais forte do que você pensa. Além disso, você não acha que não está em posição de se preocupar com os outros? Edavia perguntou com um tom pesado enquanto descia lentamente em direção a Roel. Não pretendo voltar para aquele quarto logo após saborear a alegria da liberdade. Você não precisa viver para sempre, mas pelo menos viver bem por alguns séculos. Eu adoraria realizar seu desejo. Roel sorriu com suas palavras. Seu longo cabelo branco flutuava silenciosamente no ar enquanto ele soltava um leve suspiro de desamparo. Eu vou morrer? Eu posso pelo menos preservar sua alma. Afinal de contas, sou soberano espírita, mas esta é a primeira vez que vejo ferimentos tão graves. Não posso garantir que poderei tratá-lo. Edavia olhou severamente para o homem de cabelos prateados diante dela. Conteúdo patrocinado. Seu braço direito se dissipou por ousar explorar os poderes de Sia. Seu sangue e carne estavam espalhados por toda parte. Sua alma tornou-se um mero fio. Ele mal estava segurando-o junto com sua força restante. Mas antes que ela pudesse fazer um movimento, uma voz inesperada de repente ecoou de longe. Deixe isso comigo então. A voz familiar fez Roel arregalar os olhos de espanto. Ele podia sentir um braço fino envolvendo sua cintura e puxando-o para um abraço caloroso. A deusa mãe havia descido. Um silêncio peculiar se abateu sobre Dragonsgord quando a deusa mãe escapou da jaula temporal e apareceu no campo de batalha. 2 tipos de emoções muito diferentes percorreram a multidão na velocidade mais rápida possível. A facção do Salvador estava em frangalhos depois de experimentar a onda de choque da alma anterior. Mesmo que ainda tivessem vantagem em termos de proeza militar, eles já haviam perdido toda a vontade de lutar depois de testemunhar a derrota do Deus Sol. A aparição da deusa mãe apenas alimentou o pânico. Sem o Salvador para suprimir a deusa mãe, eles não tiveram a menor chance. Muitas raças começaram a votar com suas ações. Com gritos aterrorizados, os Beasmin fugiram freneticamente em direção ao oeste. Os gigantes deram meia volta e fugiram em disparada. Os anjos, dragões e wingmen se espalharam em todas as direções. Conteúdo patrocinado. Foi uma visão completamente diferente para os sobreviventes da facção da deusa mãe. Os membros do Bland Clans escondidos nas sombras se revelaram. Os High Elves ficaram tão empolgados que começaram a pular como crianças. Os anões brandiam alegremente seus martelos de guerra. Os mortos-vivos levantaram suas espadas e aplaudiram em voz alta. Foi uma reviravolta tão milagrosa que os encheu de emoções indescritíveis. Eles elogiaram tanto a graça da deusa-mãe quanto o feito surpreendente do Fazedor de Reis. No entanto, a deusa-mãe não estava com vontade de participar de suas celebrações. Havia apenas uma pessoa refletida em seus olhos neste exato momento. Mãe? Roel gritou debilmente ao sentir a aura familiar e reconfortante. Milímetros. Sou eu, a deusa-mãe respondeu com uma voz trêmula. Olhando para a alma fragmentada de Roel e seu corpo esfarrapado, seus olhos carmesim vacilaram em agitação.
No entanto, seus movimentos só se tornaram mais suaves quando ela forçosamente impediu que seu corpo tremesse. Ela percebeu que Roel estava tão debilitado que o menor tremor poderia tirar sua vida. Sentindo a preocupação da deusa mãe, Roel sorriu levemente. Mãe, há algumas coisas que tenho que lhe dizer. O que é? Posso ter me desviado às vezes, mas não te traí. Eu sei. Não fale mais. Conteúdo patrocinado. Incapaz de conter as lágrimas, a deusa mãe abaixou a cabeça e começou a soluçar. Sentindo a dor de seu mestre, a aurora de 6 cores desceu e silenciosamente girou em torno dos dois. Por outro lado, Roel ficou aliviado ao ver a deusa mãe sã e salva. Agora que ele havia retransmitido as palavras mais importantes em seu coração para ela, o último pedaço de força que o sustentava finalmente desapareceu. Os dois simultaneamente ficaram em silêncio. Enquanto isso, Edavia encarava a deusa mãe. Ela parecia estar vendo outra pessoa em seus cabelos prateados e características faciais familiares. Demorou um pouco antes que ela saísse de seu devaneio e quebrasse o silêncio. Por mais que eu não queira incomodar vocês dois, não resta muito tempo. Você deve fazer o movimento o mais rápido possível. Você deve ser capaz de me reconhecer se retiver suas memórias passadas. Não havia como a deusa mãe, que havia herdado as memórias de Sia, não reconhecer Edavia, a soberana espírita. Porém, havia uma relação complicada entre os dois, e Edavia parecia relutante em falar sobre isso. Sua alma restante não se dissipará enquanto eu estiver aqui, mas não poderei fazer nada sobre as porções que ele fundiu com seus poderes. Você terá que encontrar um caminho sozinho. Quanto ao corpo físico, deve ser um passeio no parque para você. Eu sei o que fazer. Deixe o resto comigo. Entendo, desejo-lhe o melhor. Perdê-lo vai doer muito mais em você do que em mim, Edavia disse antes que sua silhueta flutuante desaparecesse lentamente. Conteúdo patrocinado. Capítulo 570.2, Herói 2. Conteúdo patrocinado. Com o coração pesado, a deusa mãe voltou sua atenção para Roel. Ela divergiu sua mana em milhões de fios invisíveis que cuidadosamente envolveram o corpo de Roel, mantendo-o a salvo de todos os perigos do mundo. Ao mesmo tempo, ela também retirou sua autoridade sobre os enviados de Deus. Sinto muito, mãe. A distância entre o Salvador e eu era muito grande. Eu tive que fundir minha alma com os enviados de Deus para obter o poder de me opor a ele. Apenas um deles sobreviveu à luta. Você fez bem. É melhor do que eu poderia ter feito. A deusa mãe enxugou suas lágrimas e balançou a cabeça. Você é o único que realmente o feriu nos últimos 1000 anos. Mesmo eu nunca consegui isso. É graças a Edavia. Caso contrário, eu só teria sido capaz de destruir seu corpo temporariamente. Isso pode ser verdade, mas ela não faz parte do seu poder também? A deusa mãe disse enquanto gentilmente despenteava o cabelo branco de Roel. Por trás do exterior amigável daquela criança há um coração distante. Ela não é do tipo que se intromete em assuntos que não têm nada a ver com ela. É um milagre que você tenha conseguido convencê-la a fazer um movimento. E também a eles. A deusa mãe ergueu a cabeça e olhou para a Aurora, que parecia caminhar preocupada ao redor de Roel. Uma pitada de incredulidade brilhou em seus olhos. Eles dificilmente interagem com mortais. A autoridade que concedia aos altos elfos apenas lhes concedia o direito de restringir suas atividades. Como você e as palavras da deusa mãe lentamente sumiram. Roel revelou um sorriso amargo. Ele não conseguia explicar as pedras da coroa, pois eram um paradoxo nessa linha do tempo, mas tinha algumas ideias sobre a mentalidade de Edavia. Tenho a sensação de que Edavia só me ajudou porque projetou em mim os sentimentos que sentia por outra pessoa. A deusa mãe arregalou os olhos ao compreender o significado mais profundo por trás dessas palavras, mas rapidamente voltou a atenção para o presente. Não vamos falar sobre isso agora. Vamos voltar. Milímetros. Mas antes disso, você deve receber o tratamento que merece, disse a deusa mãe com um leve sorriso. Conteúdo patrocinado. A confusão podia ser vista no rosto de Roel, mas a deusa mãe não se incomodou em explicar. Uma lua prateada se ergueu no céu, lançando um suave luar sobre os dois. Seus corpos se ergueram lentamente do chão, acompanhados por uma bela aurora. O ponto de vista de Roel continuou a subir, dando-lhe uma visão panorâmica dos arredores. Quando você está apenas tentando criar um ótimo conteúdo em Tniur.com 37K7 89T.
O céu que antes era dominado pelos dragões e os Wingmen agora estava completamente vazio, exceto pelo Roel ascendente e pela deusa mãe. Houve um breve momento de paz antes de aplausos ensurdecedores ecoarem por toda Dragon's Gorge. Os aplausos começaram dos soldados que estavam mais próximos de Roel e da deusa mãe quando eles começaram a ascender, então rapidamente infectaram todo o campo de batalha. Os anões que estavam ocupados saqueando materiais preciosos do campo de batalha, largaram as armas em seus braços. Os gnomos que estavam acampados nas trincheiras pularam para se juntar à comoção. Para onde quer que se olhasse, viam-se soldados brandindo suas armas com emoções febris. Os sobreviventes daquela trágica batalha entoaram o nome de Roel, oferecendo suas bênçãos ao herói que bravamente avançou durante a partida da deusa-mãe para subjugar o inimigo invencível e salvar todos eles. Mesmo em seu estado debilitado, Roel ainda se comoveu com essa visão. Ele se forçou a permanecer acordado para gravar esta cena em seus olhos. O vento da noite puxou seus cabelos brancos enquanto um sorriso animado emergia em seus lábios. Foi então que a deusa-mãe finalmente falou: "Você é o herói deles esta noite. Até eu tenho que ficar em segundo plano aqui. Só estou fazendo o que devo. E às vezes isso é mais do que suficiente." Roel ficou em silêncio. Ele olhou para a multidão animada com todos os tipos de emoções surgindo em seu coração. Ele estava feliz por ter dado um passo à frente, apesar das probabilidades. Isso provavelmente era o que seus ancestrais também gostariam que acontecesse. Minha missão deve terminar agora, certo? Conteúdo patrocinado. A consciência de Roel começou a desaparecer assim que esse pensamento surgiu em sua mente. A deusa-mãe percebeu isso e rapidamente se adiantou para apoiá-lo gentilmente. Cansado? Só um pouco. Vamos para casa então, a deusa-mãe disse a ele gentilmente. A lua prateada de repente irradiou uma luz intensa. Sob a luminescência brilhante, suas silhuetas gradualmente se tornaram indistintas antes de desaparecer completamente. Hoje estava destinado a ser um dia extraordinário para aqueles que trabalham na Torre Monsou. Desde o início da manhã, eles já haviam ouvido a notícia de que seus soldados estavam lutando em Dragon's Gorge, o que trouxe uma atmosfera tensa. Os principais estrategistas das corridas se reuniram e realizaram reunião após reunião. O pânico só piorou à tarde. O Salvador de alguma forma conseguiu entrar no bairro dos Elfos Superiores para destruir o as oculto da deusa-mãe, o cetro divino para despertar os enviados de Deus. Até Micher, o chefe dos High Elves, se desesperou ao ouvir essa notícia. Para espanto de todos, o Kingmaker deu um passo à frente e colocou sua alma em risco para estabelecer uma conexão com os enviados de Deus. Ao receber o poder dos enviados de Deus, ele marchou para Dragon's Gorge para reforçar os lutadores soldados da linha de frente. A apreensão se espalhou rapidamente dentro da Torre Monsou logo após a partida do Kingmaker. Ocorreu-lhes que haviam cometido um erro fatal ao desafiar a ordem da deusa-mãe. A deusa-mãe emitiu um decreto formal para que eles priorizassem a segurança do Fazedor de Reis acima de tudo. Ela até concedeu permissão especial a Micher e aos outros para recorrer a medidas restritivas caso o Kingmaker insistisse em se colocar em perigo. No entanto, eles optaram por fechar os olhos para a ação de Roel. Eles sabiam que seu exército de reserva não era forte o suficiente para virar a maré, e sua única esperança estava em Roel e nos enviados de Deus. Nem mesmo a Dola conseguiu ficar no caminho de Roel quando a sobrevivência de toda a facção da deusa-mãe estava em jogo. A essa altura, Micher e os outros soberanos da raça chegaram a uma conclusão. Conteúdo patrocinado. Ele não vai voltar. Uma pessoa normal nunca teria fundido sua alma com os enviados de Deus. A fusão das almas foi bastante fácil de realizar, mas desfazê-la era praticamente impossível. A escolha de Roel foi um ato de desespero. E ele fez essa escolha quando a facção deles estava claramente em uma posição totalmente desvantajosa, evidente por como o sol se recusou a se pôr mesmo quando deveria ser o anoitecer. Uma atmosfera desolada se instalou na Torre Monsou. Micher parecia mais abatido do que nunca enquanto observava o pôr do sol voltando ao centro do céu. Ele pensou sobre a animosidade que dirigiu a Roel desde a chegada deste último à Torre Monsou, e a culpa torturou sua alma. Foi apenas tarde da noite que a lua prateada finalmente reapareceu no céu. Pouco depois, a deusa-mãe e o Criador de Reis retornaram à Torre Monsou. Quando a deusa-mãe voltou com a notícia de sua vitória,
Todos na Torre Monsou deram um grande suspiro de alívio antes de rugir de alegria. No entanto, o clima diminuiu rapidamente quando eles notaram o herói da batalha deitado em uma condição precária em seus braços. No Jardim do Céu localizado no pico da Torre Monsou, o corpo da deusa mãe tremia levemente com Roel em seus braços. Sua compostura fingida finalmente se quebrou depois que seu filho perdeu a consciência. Lágrimas escorriam de seus olhos carmesins enquanto seu coração doía por causa de seu lamentável filho. Poderosas pulsações de mana ondulavam da deusa-mãe como resultado de suas intensas emoções. A Torre Monsou liberou uma fraca luminescência mais uma vez enquanto lutava para se proteger do poder da deusa-mãe. Era uma cena familiar, mas nenhum dos líderes da corrida disse uma palavra. Eles entendiam vagamente os sentimentos da deusa-mãe. Como a deusa-mãe poderia permanecer calma quando a vida de seu filho estava por um fio? Um diagnóstico rápido mostrou que nem mesmo 1/10 do corpo e da alma de Roel permaneceu. Na verdade, a única razão pela qual Roel ainda estava vivo era seu atributo de origem da coroa. Ele ganhou parcialmente a autoridade do Criador ao aumentar a pureza da alma de Sia dentro dele durante a batalha com o Salvador. Essa autoridade o poupou do conceito de morte. Mas só porque alguém era incapaz de morrer não significava que estava vivo. Apenas um resultado aguardava aqueles que caíram na situação de Roel, descanso eterno. A deusa-mãe não podia aceitar tal resultado, e foi por isso que ela voltou para a Torre Monsou em busca de uma solução. Conteúdo patrocinado. Algum de vocês tem ideia sobre como tratá-lo? A deusa-mãe perguntou à multidão trêmula diante dela. Os líderes da corrida correram para inspecionar a condição de Roel. O inconformado Micher assumiu a liderança, e o chefe do clã de sangue, que se especializou em tratamento médico, rapidamente seguiu o exemplo. Eles ainda se lembravam vividamente das consequências da violência anterior da deusa-mãe, e os assustava ao ver como ela estava em um estado mental ainda mais instável do que antes. Seus corações batiam ansiosamente enquanto inspecionavam a condição de Roel. Momentos depois, eles se entreolharam com olhares desesperados. A gravidade da condição de Roel estava além do que os soberanos da raça já tinham visto. No entanto, Micher ainda conseguiu encontrar alguns aspectos em que eles poderiam resolver esse problema e estava determinado a tratar o Kingmaker para compensá-lo. Ó grande deusa-mãe, estou disposto a oferecer a pedra filosofal de nossos altos elfos para curar o corpo do fazedor de reis como compensação por minha insolência anterior. Ocioso. A expressão ansiosa da deusa-mãe finalmente diminuiu um pouco. A pedra filosofal era um meio místico capaz de produzir milagres. Embora não fosse necessariamente mais eficaz do que os poderes da deusa-mãe, tinha suas próprias vantagens. Os outros líderes da raça perceberam que o estado mental da deusa-mãe havia se estabilizado um pouco depois que Micher fez sua proposta. Então eles rapidamente fizeram o mesmo para evitar uma possível calamidade. Do sangue do progenitor e da espinha de Deus ao coração do purgatório, os líderes da corrida ofereceram ansiosamente seus tesouros mais valiosos como se estivessem distribuindo panfletos. Aplacar a deusa-mãe teve precedência aqui. Afinal, era inútil manter esses tesouros quando o mundo seria destruído pela fúria da deusa-mãe. De fato, a deusa-mãe se acalmou consideravelmente depois de ver como os líderes da corrida estavam tentando ajudar Roel de forma proativa. Não havia garantia de que esses materiais valiosos seriam úteis, mas eles acrescentaram outra esperança para a recuperação de Roel. No entanto, o maior problema também surgiu neste ponto: a alma de Roel. Nenhum dos tesouros oferecidos pelos líderes da corrida tinha a capacidade de curar a alma, mas esse foi o maior obstáculo no caminho da recuperação de Roel. Micher e os outros estavam completamente impotentes neste assunto. A deusa-mãe ponderou por um longo tempo antes de suspirar suavemente. Parece que só posso recorrer a isso. A deusa-mãe olhou para a lua com um brilho determinado em seus olhos. Ela pressionou levemente os lábios na testa de Roel enquanto murmurava: "Meu filho, não permitirei que nada aconteça com você. Eu prometo." A silhueta da deusa-mãe e de Roel começou a desaparecer sob o luar antes de desaparecer do Jardim do Céu. Conteúdo patrocinado. Reporte. Capítulo 571.1 Recuperação 1. Conteúdo patrocinado. Roel Ascard teve um longo sonho que não se parecia com nada que ele já havia experimentado. Parecia real, mas ilusório como um sonho. Todos os tipos de cenas passaram por seus olhos naquele sonho.
Ele viu muitas silhuetas emanando auras poderosas andando ansiosamente ao seu redor. Eles examinaram seu corpo como se estivessem determinados a descobrir seus segredos. Isso continuou por um longo tempo antes de concluir com um toque quente e úmido em sua testa. Então, ele se encontrou em um lugar quente. As silhuetas que antes o cercavam estavam longe de serem vistas. Em seu lugar havia artefatos que emanavam fortes pulsações de mana. Ele não sabia o que eram esses artefatos em seu estado grog, mas sabia que eles estavam exercendo seu efeito sobre ele ou diretamente fundidos em seu corpo. À medida que os artefatos eram levados um após o outro, ele notou que sua consciência estava lentamente se tornando mais clara. Uma fusão de muitas energias conflitantes guiadas por um fluxo suave, mas firme de mana encheu seu corpo com uma onda de calor. Quando o calor inundou seu corpo, Roel adormeceu novamente. A primeira coisa que viu quando recuperou a consciência mais uma vez foi o suave luar. Ele estava no meio de um ritual, com um par de braços quentes e reconfortantes envolvendo. O ritual parecia ser um feitiço, mas o escopo transcendia todos os feitiços que ele já tinha visto. Momentos depois, ele sentiu algo frio, sinistro e até aterrorizante aproximar-se lentamente de seu coração. Sua alma estremeceu intensamente em resposta, mas seus ferimentos eram tão graves que ele não conseguia acordar. Quando você está apenas tentando criar um ótimo conteúdo em tniur.com 37K789T. Vagamente, ele sentiu os braços quentes ao seu redor apertando. Essa pessoa estava tentando suprimir a sensação desconfortável, mas mesmo assim, as ondas de frieza lentamente roubaram sua consciência. Antes que ele percebesse, ele já havia caído em sono profundo. Quando ele finalmente abriu os olhos mais uma vez, o cenário ao seu redor já estava completamente diferente. Foi no meio da noite quando os olhos de Roel se abriram lentamente para um quarto familiar. Depois do que parecia ser um longo sonho, ele finalmente acordou. No momento em que ele abriu os olhos, um brilho vermelho brilhou em seus olhos dourados, lembrando uma estrela cadente, mas ele estava muito grogue para prestar atenção. Ele permaneceu atordoado por cerca de 1 minuto antes que a vida voltasse aos seus olhos. Conteúdo patrocinado. Ele pescou inexpressivamente algumas vezes. Ao avaliar seu ambiente, ele tentou se lembrar do que havia acontecido antes de adormecer. Ele rapidamente notou o calor pressionando suas costas, assim como a respiração ocasional fazendo cócegas em seu pescoço. Isso é. Roel virou-se com cuidado. Sob o suave luar obscurecido por uma camada de seda, uma mulher de cabelos prateados dormia com os braços em volta dele. A deusa-mãe usava uma camisola fina que expunha seu tom de pele clara. Ela parecia exausta como se tivesse acabado de passar por uma luta difícil, não dando sinais de acordar apesar da inquietação de Roel, mas continuou a abraçá-lo como se o protegesse. Devido aos movimentos anteriores de Roel, sua camisola se abriu na parte superior para revelar um toque de sua figura voluptuosa. Sua expressão desprotegida mostrava um lado muito diferente de seu eu habitual, enchendo a pessoa de um sentimento de admiração. A suave luz da lua delineava sua silhueta, lançando uma qualidade onírica nesta visão. A beleza da deusa-mãe era incomparável a qualquer outra coisa, mas não havia nenhum pensamento desrespeitoso na mente de Roel. Em vez disso, ele deu um suspiro de alívio ao vê-la. Ele olhou para seu próprio corpo, que estava vestido com a mesma camisola assustadoramente translúcida da deusa-mãe, e decidiu apenas se deitar e descansar. Era um cenário que normalmente culminaria em algo indecente, mas deixando de lado o fato de Roel não ter pensado nisso, ele também tinha a sensação de que a deusa-mãe tinha seus próprios motivos para fazer isso. As duas tinham dormido juntas antes para os cochilos da tarde, mas a deusa-mãe geralmente estava vestida adequadamente. Tinha que haver uma razão para a deusa-mãe ter vestido a si mesma e a ele com tais roupas. Por enquanto, Roel decidiu inspecionar seu próprio corpo. Sua condição antes de desmaiar era totalmente terrível. Seu braço esquerdo havia se dissipado parcialmente por utilizar feitiços além de seus meios, enquanto seu braço direito havia sido completamente reduzido a cinzas por desferir o golpe final no Salvador. Conteúdo patrocinado. Enquanto os enviados de Deus intervieram para protegê-lo das 3 luzes divinas lançadas pelo Salvador, suas mortes ainda infligiram graves danos à sua alma, que inadvertidamente também afetaram seu corpo. O simples impacto causou muitas hemorragias internas e fraturas.
Essa também foi a razão pela qual seu sangue quase secou no final da batalha, apesar de não receber nenhum golpe direto do Salvador. Mas novamente essa foi a razão exata pela qual ele conseguiu extrair todo o potencial de ser rumo à morte, permitindo-lhe elevar seus poderes a um nível comparável ao do Salvador. Essa foi parte da razão pela qual ele não se preocupou em tratar suas feridas, e seu triunfo sobre o Salvador mostrou que ele havia feito a escolha certa. Honestamente falando, foi realmente um milagre que ele tivesse sobrevivido, apesar de quão quebrado seu corpo estava. Definitivamente teria sido muito mais fácil construir um novo ele do que tratar seus ferimentos. No entanto, todos os traumas que ele sofreu desapareceram como se tudo tivesse sido um sonho. Olhando para suas mãos macias e seus cabelos pretos, Roel podia entender por que a deusa mãe era adorada como um ser supremo. No entanto, não demorou muito para ele perceber que algo estava errado com seu corpo. Sua mana ainda não havia se recuperado e ele ainda sentia uma sensação inexplicável de exaustão vindo de dentro, indicando que sua alma ainda não havia se recuperado completamente. No entanto, seu corpo parecia estranhamente leve e enérgico. Era totalmente irracional como seu corpo poderia estar em bom estado quando havia tantos fatores negativos pesando sobre ele. Para fazer uma analogia, ele sentiu que um computador normal de repente começou a processar na velocidade de um supercomputador, apesar de ter todos os tipos de bloatware e vírus instalados nele. Ele inspecionou seu corpo e finalmente concluiu que seu corpo havia se tornado mais resistente. Mal sabia ele que seu corpo era mais do que apenas resistente. Todos os seus órgãos internos foram reforçados com a pedra filosofal. Seu sangue foi misturado com o sangue progenitor do clã de sangue. Implantada em seus ossos estava a espinha de Deus que os mortos-vivos coletaram após a morte da primeira geração de deuses. Até a carne de Tang Sansa não se compara mais à de Roel. De forma alguma exagerando, uma fatia da carne de Roel poderia muito bem valer uma cidade. Dito isto, ninguém no mundo trocaria tal comércio. Mesmo que Roel soubesse disso, ele não machucaria seu próprio corpo por isso, sabendo que a deusa mãe deve ter feito de tudo para curá-lo. Ter seus parentes por perto significava que sua vida não pertencia mais apenas a ele. Assim, embora percebesse algumas peculiaridades em seu corpo, decidiu ignorá-las por confiança na deusa mãe. Ele deu um suspiro de alívio depois de confirmar que seu corpo estava em boas condições. Com isso, ele finalmente voltou sua atenção para a coisa com a qual estava extremamente preocupado, mas não ousava verificar: o sistema. Progresso do despertar da linhagem. 99% avaliação, 189, Apex. Conteúdo patrocinado. Mesmo no estado letárgico de Roel no momento em que viu as atualizações no sistema, seu corpo rapidamente se contraiu e seus olhos quase saltaram das órbitas. Esta foi a primeira vez que ele viu uma pontuação de avaliação tão alta no sistema. Ele até pensou que estava vendo coisas ou que o sistema havia funcionado mal por um momento. Uma pontuação de avaliação de 189 foi completamente inacreditável para ele. Por mais difícil que tenha superado a aprovação em seu estado anterior, sua nota de avaliação variou apenas de 110 a 120, o que o levou a pensar que a nota máxima poderia ser 150, semelhante às provas que fez em sua vida anterior. No entanto, ele realmente quebrou o teto de pontuação desta vez. Além disso, a descrição ao lado da nota da avaliação não era apenas alta, mas ápice, o que sugeria que o sistema havia determinado que ele havia ultrapassado seus limites para alcançar resultados além do que era considerado possível. Isso deixou em um estado de espírito contemplativo. Ele enfrentou muitos perigos neste estado de testemunha, mas agora que ele pensou sobre isso, sua realização aqui superou em muito o que ele havia alcançado antes. Mesmo agora ele ainda conseguia se lembrar vividamente dos gritos ensurdecedores dos soldados vitoriosos sob o luar antes de desmaiar. Pode-se até dizer que ele mudou o mundo. Claro, a dificuldade também estava em um modo infernal sem precedentes. Deixando de lado os seres supremos, o Salvador e a deusa mãe, havia muitas outras existências que poderiam ter esmagado Roel, sejam os deuses malignos, as bestas demoníacas ou os soberanos das raças mitológicas. Mesmo os enviados de Deus também estavam em excelentes condições, tornando-os muito mais fortes do que as 6 calamidades na era atual. Se não fosse por isso, Roel nunca teria conseguido acumular poder suficiente para rivalizar com o Salvador. Roel também pensou que era um milagre que ele fosse capaz de fazer o que fez,
apesar de ser apenas um transcendente de nível 2 da origem. O despertar de sua linhagem também progrediu sem problemas, com o progresso atualmente parado em 99%. Parecia que ele despertaria para sua linhagem de nível ouro apenas quando retornasse ao mundo real. Conteúdo patrocinado. Ainda não havia contagem regressiva refletida no sistema, mas os pensamentos de Roel sobre o retorno haviam mudado após os eventos pelos quais ele havia passado. Por um lado, ele não estava em condições de retornar à linha do tempo atual. Se o sistema o tivesse enviado de volta ao mundo real logo após ele derrotar o Salvador, ele já estaria morto agora. Ele sabia por experiência anterior que os ferimentos sofridos no estado de testemunha não desapareceriam magicamente depois que ele deixasse o estado de testemunha. Mesmo que seu corpo passasse pelo pior, sua alma esparsa ainda o teria condenado a uma morte lenta. A terceira época simplesmente não estava equipada com o conhecimento e as habilidades necessárias para tratá-lo. O sistema poderia ter intencionalmente prolongado seu tempo no estado de testemunha para protegê-lo, mas, de qualquer forma, ele evitou o pior cenário. Por outro lado, Roel também não queria ir embora imediatamente. Sentindo o calor pressionado contra suas costas, ele caiu em um dilema. Ele nunca pensou que cresceria tão perto da deusa-mãe. Seu amor por ele era altruísta. Ela havia ficado do lado dele uma e outra vez, apesar de seus assessores mais próximos aconselhá-la contra isso. Ela também sabia que havia algo errado com ele, mas ainda estava relutante em tirar sua vida. Ela pode se esforçar para expressar sua preocupação às vezes, mas sempre fez de tudo para protegê-lo. Tudo o que ela havia feito por ele era simplesmente avassalador. Era inevitável que Roel, que nunca havia experimentado o amor materno nesta vida, se apaixonasse por ela. Alguns podem pensar que isso era completamente sem sentido. O estado testemunha era tanto uma realidade quanto uma ilusão. Era como a lua refletida no lago para ser vista de longe e nunca tocada. E Davi já o havia avisado sobre isso, mas ele não conseguiu conter seus sentimentos. Ele não queria desistir disso, mesmo que fosse apenas uma ilusão passageira. Ele queria ficar ao lado de sua mãe amorosa, mesmo que fosse apenas por mais um momento. O coração de Roel ficou pesado. Ele balançou a cabeça para expulsar aqueles pensamentos negativos de sua mente. Pouco depois de terminar de inspecionar seu corpo, de repente sentiu uma onda de sonolência surgindo do cansaço de seu corpo e alma. O calor reconfortante em suas costas também parecia um berço que gentilmente o embalava para dormir. Logo, ele sucumbiu à exaustão e foi para a terra dos sonhos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 571.2 Recuperação 2 Conteúdo patrocinado. Enormes mudanças ocorreram no corpo de Roel quando ele acordou mais uma vez. Sua reserva de mana vazia havia sido reabastecida e seu corpo parecia ainda mais leve e enérgico. No entanto, a sensação de calor nas costas havia desaparecido. A mãe foi embora? Esse pensamento foi rapidamente derrubado quando Roel abriu os olhos, pois a primeira coisa que viu foi uma mulher de cabelos prateados deitada na cama, olhando para ele com o braço apoiado na cabeça. Você está acordado? Desculpe, eu te atrapalhei? Não, de jeito nenhum, Roel respondeu com um aceno de cabeça. A deusa-mãe sorriu. Ela poderia estar ciente de quão fina era sua camisola, pois ela havia colocado um roupão sobre ela, embora sua postura deitada casual ainda expusesse muito de sua pele. Ainda assim, ela não se incomodou muito com isso desde que estava com seu filho. Ela primeiro examinou o corpo de Roel antes de colocar a mão em sua testa. Conteúdo patrocinado. Como você está se sentindo? Em algum lugar doente? Estou bem. Na verdade, meu corpo parece mais leve do que nunca. É assim mesmo? Isso é bom. A deusa-mãe parecia aliviada. Roel deu uma olhada ao redor e viu que ainda era noite. A lua prateada ainda pairava alto no céu. Mãe, há quanto tempo estou dormindo? 15 dias se passaram desde aquela batalha. 15 dias? Não esperando ter dormido por tanto tempo, Roel foi pego de surpresa pelo súbito salto no tempo. A deusa-mãe acariciou sua testa e assentiu. Conteúdo patrocinado. MMHM. Levaria pelo menos esse tempo para o seu corpo se recuperar tão bem. Você acordou algumas vezes durante o tratamento, mas sua alma ainda estava muito fraca. Você provavelmente não se lembra muito dessas instâncias. Sim, não consigo me lembrar de muita coisa. Só tenho uma vaga impressão.
Roel relembrou os sonhos que teve enquanto estava inconsciente e deduziu que provavelmente eram reais. No entanto, ele ainda reservou algumas dúvidas sobre como a deusa-mãe havia conseguido tratá-lo, especialmente porque ele havia recebido algumas notificações do sistema. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. Seu corpo está evoluindo sob a influência de um artefato. Seu corpo está evoluindo sob a influência de um artefato. Seu corpo está evoluindo sob a influência de um artefato. Compilando atualizações. Compilação concluída. Você recebeu a bênção da deusa-mãe. Corpo indestrutível. A deusa-mãe gastou uma quantidade inimaginável de mana e recursos para fundir os artefatos mais fortes deste mundo para forjar este corpo abençoado. Efeitos: defesa e taxa de recuperação significativamente aprimoradas. O que? Conteúdo patrocinado. Roel ficou pasmo. Ele se perguntou por que seu corpo estava melhor do que nunca quando ele havia acabado de se recuperar de ferimentos fatais, e descobriu que havia de fato uma razão para isso. Em particular, ele ficou surpreso com a descrição: quantidade inimaginável de mana e recursos. A descrição do sistema nunca seria exagerada. A deusa-mãe deve ter pago um alto preço para tratá-lo. Mãe, há algo que gostaria de lhe perguntar. O que é? Meu corpo. Como você o tratou? A deusa-mãe ficou surpresa com a pergunta de Roel. Ela disse a ele que os líderes da corrida ofereceram seus maiores tesouros por seu tratamento em gratidão por salvar suas vidas, e ela destacou Michel particularmente a esse respeito. Roel ficou surpreso. Ele não esperava que o chefe dos Altos Elfos, que até o havia confrontado na frente da deusa-mãe, tomasse a iniciativa de ajudá-lo doando a Pedra Filosofal. Era apenas uma parte da Pedra Filosofal, mas seu valor ainda estava além da medida. No entanto, a deusa-mãe pensou que isso era de se esperar. Conteúdo patrocinado. Sua intervenção salvou as principais forças dos High Elves e das outras raças. É justo que eles façam isso por você, a deusa-mãe disse com um sorriso amoroso. Ela se inclinou e beijou a testa de Roel. Era normal que ela pensasse assim, pois não achava que houvesse algo mais valioso do que a vida de seu filho. Enquanto isso, Roel de repente se lembrou da sensação fria e estranha que sentiu em um de seus sonhos. Isso gerou outra pergunta: como a deusa-mãe consertou minha alma? Seu corpo ainda pode ser forjado e aprimorado usando ferramentas mágicas, mas o mesmo não pode ser dito sobre sua alma. Ele tinha apenas menos de 1/10 de sua alma naquela época, de modo que Davia, apesar de ser a soberana espírita, expressou que não estava confiante em tratá-lo. A deusa-mãe teria que produzir um poder muito além da imaginação de qualquer um para realizar tal milagre. Curioso para saber o que ela havia feito para salvá-lo, Roel fez a pergunta. Tentei reunir seus fragmentos de alma, mas você gastou muito de sua alma na batalha, então não fui capaz de juntar as peças. Mãe, isso pode significar que, sim, sua alma atual é diferente de antes. Ele contém uma pitada do meu poder nele. Uma dica do seu poder? Que tipo de poder? Roel perguntou. A deusa-mãe olhou para o céu antes de responder. É uma parte de mim. A lua negra. Conteúdo patrocinado.